Presenting the reigning, defending, undisputed UFC Lightweight Champion. Beleza, galera? Bem-vindos a mais um ConnectCast. Se você chegou até aqui, não deixe de dar aquele like para ajudar o nosso conteúdo a ser distribuído na plataforma do YouTube. Comente para que a gente seja recomendado no menu do YouTube também e se inscreva, né? Acho que se você está aqui curtindo o nosso conteúdo e é audiência assídua do ConnectCast, vale a pena se inscrever. Passa também aqui no link na descrição desse vídeo na nossa loja e dê uma olhadinha nas peças, inclusive nas peças de inverno. Certeza que você vai gostar de alguma. Beleza? Eu tô aqui com o Gustavo Massaneira. Gustavão, obrigado, meu irmão. Gustavo, ele faz parte do grupo de estudo e pesquisa da USP sobre lutas, artes marciais e esportes de combate. Ele é host do podcast Budocast. É um cara que mergulha fundo nas pesquisas e é uma outra... como a gente tem feito aqui algumas conversas sobre pesquisas sobre artes marciais, a gente ouviu a vertente do Pedro Valente, a gente ouviu o Elton Silva e agora a gente vai ouvir o Gustavo, porque pesquisa é isso. Nem todos têm o mesmo viés, nem todos têm a mesma conclusão, e eu acho que o importante é ouvir e contestar sempre, ouvir todos os pontos de vista para que a gente não se apaixone pelo que a gente ouviu logo de cara. Gustavão, e aí? Beleza, meu irmão? Beleza. Obrigado por ter aceito o convite, Eu que tá? agradeço. Então vou começar quente logo, cara. Joga aí. Jiu-Jitsu Gracie veio do judô Kodokan. Veio do judô Kodokan. Me fala. É até interessante que você falou, né, do Elton e do Pedro, né? Isso. Eu já, assim, o que eu tô falando aqui não deveria ser surpresa para nenhum dos dois. Já discuti muito com o Pedro sobre isso, já discuti com o Elton vários desses assuntos, assim. Mas, assim, o jiu-jitsu brasileiro, cara, assim, é incontestável, acho, para quase todo mundo que quem trouxe essa prática para o Brasil foi o Mitsu Maeda, chamado de Kondikoma. Esquece. Certo? Então, se a gente não fugir disso, cara, o Kondikoma, ele era um cara da Kodokan, assim. Quando a gente fala... É porque às vezes as pessoas vão falar assim, o Maeda, ele treinou na Kodokan. Não é isso. O Maeda, ele era um dos principais nomes da Kodokan na época dele, da geração dele. Ele era um expoente mesmo. Ele era um dos melhores. Ele dava aula de judô lá no Japão. Ele foi professor... eu vou citar só um dos lugares que ele dava aula em vários lugares. Que são lugares que para você dar aula, a Kodokan tinha que referendar. O Jigoro Kano tinha que referendar. Vou dar um exemplo aqui. Tinha uma escola que chamava... Em japonês chama Daiichi Kotogako. Porra, você meteu voz de mangá e tudo agora, hein? Não. Então era uma escola de ensino médio. Assim, aqui a gente está falando de uma época que o sistema educacional do Japão ainda está se formando. Então eu não vou tentar entrar em muito detalhe, porque a gente não... Vamos generalizar algumas coisas que vai facilitar aqui pra gente. Perfeito. Então era uma escola, mas importante dizer que muitos dos alunos dessa escola, eles depois iam se tornar alunos da Universidade Imperial de Tóquio. Tá? Era uma escola muito importante. E era uma escola com uma história dentro do judô muito importante, porque quem foi um cara que estudou na Universidade Imperial de Tóquio? Jigoro Kano. Então, se não era... Você escolher o professor para essa escola não era uma coisa assim, pega qualquer cara. Ele tinha uma influência política grande, o Jigoro Kano, no Japão. Ele construiu uma influência política grande. Isso é uma outra coisa que as pessoas também tentam colocar como algo que era fato, assim, simplesmente entregue para ele, né? Sim. Então, muita gente... Nasceu influente, não é ele isso. nasceu de uma família de nobres. Não, a família do Jigoro Kano era uma família de produtores de saquê. Caramba. Que se você for olhar na história do Japão, principalmente nesse final porque o Jigoro Kano, ele nasceu no final do período Edo, na transição para a restauração Meiji. Certo? Que é quando... Tem a história lá do Último Samurai. Aquela história do Último Samurai é muito baseada na vida o Katsumoto, né? Isso. Ele é muito baseado no Saigo Takamori, que foi um general, um samurai, enfim. Não vou entrar nesses específicos, que aí a gente vai ficar mais longa essa explicação. Mas assim, ele nasceu nesse período de transição, certo? Então ele viu essa transformação acontecendo e ele participou. Ele é, vamos dizer assim, um produto dessa nova era, que é a restauração Meiji, onde muitos conteúdos de fora passam a fazer parte do cotidiano japonês. Então ele começou a estudar, o pai dele viu isso, né? O pai dele, na verdade, o sobrenome da família Kano não vem do pai dele, né?
o pai dele foi adotado pela família. O pai dele era de uma família de sacerdotes. Em um determinado momento ele foi fazer uma peregrinação para ganhar conhecimento pelo Japão. Tinha essa coisa, né? No sacerdócio lá dele. Que inclusive muitos samurais se baseavam nisso aí, né? O Shugyo, por exemplo, o Miyamoto Musashi, de você peregrinar pelo território japonês e conhecer, né, toda a geografia em loco, né? Ver as coisas acontecendo. E ele acaba acidentalmente conhecendo, nessa viagem, vamos dizer assim, o chefe da família Kano, que é o vamos dizer, o avô do Jigoro Kano, né? E esse cara vê que ele é um erudito, né? E fala, pô, na época era normal, né? Eu queria te adotar aqui para você fazer parte da família e de repente você se tornar o meu herdeiro. Só que o pai do Jigoro Kano lá na frente, ele vai recusar essa... Ele vira da família, se casa com a filha desse cara, que é a mãe do Jigoro Kano e tal. E só que ele é de uma parte da família que está mais ligada não à produção do sake, mas mais ao comércio. Então eles se mudam em determinado momento para Tóquio, né? Eles viviam em outra região, vão para Tóquio. E muito cedo, né, como ele acaba conhecendo muita gente influente do Japão daquele momento, ele entende, o pai do Jigoro Kano entende e a mãe dele também, que aquele momento é um momento de transformação muito grande e que você conhecer as coisas que vêm de fora é muito importante. Então, no início da educação de Jigoro Kano, a gente está falando que ele nasceu num momento de transição, certo? Então, no início da educação dele é uma educação muito tradicional, muito clássica. E com o tempo ele começa a aprender outras línguas. Então, ele vai aprender inglês, vai aprender alemão, não sei o quê. E ele vai fazer parte de... O sistema educacional do Japão até aquele momento não tinha universidade, escola, isso era um conceito de fora. Sim, ocidental, totalmente. Muita gente aprendia no que eles chamam de terakoya, que eram templos budistas. Você morava lá numa aldeia, numa vila, e tinha um templo budista lá, e você aprendia a ler, escrever, matemática com os monges e tal. E começa a se formar um sistema educacional ali naquele momento. E aí o Jigoro Kano ele se torna, ele não é só um aluno da Universidade Imperial de Tóquio. Ele é um dos alunos das primeiras turmas da Universidade Imperial de Tóquio. Que é um pessoal que é formado para que naquela nova época que estava nascendo, se tornar político, se tornar gente muito influente. Então a galera que ele conhece nesse momento é muito definidora porque vai acontecendo na sequência. Entendi. E outra coisa definidora, ele fala o seguinte, pô, eu queria ser político, mas sabe o quê? Eu gosto de ser professor. E aí ele vai dar aula numa escola chamada Gakushuin, que era uma escola de extrema importância naquela época, onde estudavam, inclusive, pessoas da família imperial. Porra. E aí que ele começa a tal história do judô. Gakushuin é uma das escolas que o próprio Maeda ensinou judô. É honesto falar que Mitsuo Maeda ajudou a moldar o Japão da era moderna? O Jigoro Kano, você quer dizer? O Jigoro Kano, perdão. Sim. Ele foi um cara extremamente... A gente trata ele como fundador do judô, mas o Jigoro Kano é muito mais do que isso, pelo que eu tô ouvindo você falar. No Japão ele é conhecido como o pai da educação física japonesa. Caramba. Então o Jigoro Kano se envolveu com natação, com beisebol, corrida, com muita coisa que aqui a gente não conhece. Por quê? Porque o que chegou pra gente é a parte do judô. Entendeu? Jigoro Kano foi primeiro membro daquela região a fazer parte do Comitê Olímpico Internacional. Putz. Entendeu? E, inclusive, depois ele foi nomeado para a Câmara dos Pares, que é lá do Congresso japonês ali, para aquela organização política da época, que eram membros que eram apontados pela família imperial, mas isso foi se construindo ao longo do tempo. A ideia que muita gente tem é o seguinte, porque foi uma época, inclusive, dito que Jigoro Kano vinha de uma família de nobres e tal. O que acontece é que ele construiu, através da história dele, claro que ele tinha muita ajuda, pô. Ele nasceu numa família com grana. Sim. Só que pensa o que era o status de classe de um comerciante no final do período Edo. Entendeu? Para a forma como era organizada a sociedade japonesa, você estava atrás do agricultor, entendeu? Sim. Então, assim, só que os comerciantes tinham muita grana. E aí, quando você troca isso, você fala assim, agora no Japão todo mundo vai ser igual, todo mundo vai ser cidadão igual, não vai ter mais classe samurai, não vai ter mais nada, o que você acha que vai mandar? Quem mais tem grana. Quem mais tem grana. E principalmente se você investir em o quê? Pô, você olha e fala assim, tá tudo transformando. Agora a gente tem um negócio chamado universidade, que está sendo construído.
pô, você vai investir nisso. Bota O a grana. Jigoro Kano, ele não era um descendente, ele não era filho logo direto para assumir os negócios, também tem isso, né? O Jigoro Kano, se não me engano, era o 5º filho ali na sequência. No Japão Então tem na muito sucessão isso. ele não tinha que assumir nada do pai. Não tinha aquela obrigação imediata de assumir. Só que o próprio pai dele, depois ele vai deixar os negócios de saque, vai trabalhar com outras coisas que não tem nada a ver, com fortificação, com as coisas, ele vai se meter com outras coisas e vai sair dessa área do saque. Então me deixa entender a questão que eu discuti muito com o Elton do Jujutsu. Sim. Porque tem gente que teima que o Jiu-Jitsu aprendido e propagado por Hélio não é o Jiu-Jitsu ensinado à época pela Kodokan. Não era o judô ali que eles ensinavam. Era algo mais rústico, com mais coisas do que o Jigoro Kano havia excluído para fazer o Judô Kodokan entrar na grade das escolas e universidades do Japão. Como é que funciona, o que é verdade nisso, o que não é? Tem muitas questões envolvidas. Tá. O termo jiu-jitsu é que as pessoas começam a discutir certas minúcias que não vão levar a lugar nenhum. Perfeito. Por exemplo, o nome é jiu-jitsu, é jujutsu. Pouco importa. E nem é nenhum dos dois. O japonês não fala nenhuma coisa nem outra. Não fala nem jiu-jitsu, ele fala jujutsu. Ele fala jujutsu. E como se escreve? Se escreve em japonês. Ideograma, kanji, ou você vai escrever em hiragana, né? Jiu-jitsu é uma das formas que no Ocidente se adotou para usar esse termo. Só que com o tempo, no Ocidente se começou a padronizar essa escrita, para não ficar uma confusão. Sim. Então começaram a fazer dicionários de inglês, japonês e tal. Como é que a gente vai padronizar isso aí? E com o tempo se convencionou que Jujutsu seria o mais correto. Por isso que o Jiu do Jiu-Jitsu é o mesmo Ju do Judô. Não tem diferença nenhuma. Em língua japonesa não tem diferença. Mas se você for no Japão falar Jiu-Jitsu, provavelmente um japonês não vai conseguir entender o que você está querendo dizer. Então mas esse é um problema extremamente superficial para o que a gente discute. Sim. Então se a gente fala Jiu-Jitsu, é Jiu-Jitsu. É. E aí uma época, muita gente começou a falar assim, não, existe o Jujutsu, que ele é o antigo, o clássico e e o tal, Jiu-Jitsu. e o Jiu-Jitsu. Não, eu concordo em dizer que a gente tinha um Jiu-Jitsu clássico. No Japão, você diz, No Japão, que ele vai até ali... Eu colocaria até início e restauração Meiji, porque tem alguns estilos clássicos que foram fundados ali naquele momento. Nem todo estilo clássico, porque, entenda, essas classificações e taxonomias não foi feita pelo cara da época. É. Você acha que o cara tá inventando uma escola de jiu-jitsu e fala assim, eu tô inventando uma escola antiga, porque no futuro não existe isso. Não existe isso. Ele inventou ali o negócio dele e Sim. pronto. Há pouco tempo atrás, historicamente falando, alguns pesquisadores que se interessaram pelo assunto falaram, a gente tem que dividir isso de alguma maneira, classificar. Por quê? Porque senão fica uma bagunça, porque o nome jiu-jitsu, cara, significa muitas coisas. Se você mudar a época, o período histórico que a gente está discutindo, significam coisas diferentes. Significa e aí, até a luta de espada, se você botar... significa, cara, a gente simplesmente não consegue entender se a gente não classificar. Por período. Porque se você comparar o nosso jiu-jitsu brasileiro com qualquer jiu-jitsu clássico, dificilmente você vai achar uma semelhança. Perfeito. E cada escola... E aí é outra confusão que as pessoas têm geralmente. Fala assim, jiu-jitsu clássico, existiam várias escolas e elas eram especializadas em coisas diferentes. E aí a pessoa fala, tal escola ela é especializada em luta de chão, a outra é especializada em derrubar. A outra é especializada em golpes traumáticos. Não. A especialização das escolas de jiu-jitsu clássico, elas estão relacionadas com contexto, não com técnica. Perfeito. Então, se você pegar, por exemplo, o Jigoro Kano, ele criou o judô partindo de 2 escolas. Depois ele vai acrescentar técnicas de outras escolas, mas 2 escolas que ele treinou. Kitoryu e Tenjin Shinryu. 2 escolas. As 2 têm técnicas de projeção. Mas geralmente quando você vai olhar as pessoas falarem sobre o assunto, vão falar assim, Tenjin Shinryu, golpes traumáticos e luta de chão. Kitoryu, projeções. E não é. Não é, porque Tenjin Shinryu Tem projeção nas duas. Kitoryu também tem projeção. Caramba, mas qual é a diferença? A diferença é que elas foram criadas em momentos históricos muito diferentes. E a necessidade para o cara que estava treinando era diferente também. Que então, nunca era esportiva. Nunca era esportiva. Sempre era guerra. Sempre era confronto. Não, era confronto. Tá bom. Não é necessariamente guerra. Porque você... É guerra que eu falei, não é guerra
Entre nações não, é guerra que eu digo? Não, entre pessoas. mesmo assim, porque você... Jiu-jitsu pra você é seu último recurso, cara. Sim. Ninguém entra numa guerra. Imagina você falar assim, vou entrar agora lá na guerra. Vou lá em e Israel... Pô, pega aqui o metralhadora. Lá em Israel sai na porrada com o metralhadora nada, eu tô com... Não, cara, você vai lutar como um soldado. Isso aí. Né? Jiu-jitsu ele era para casos muito específicos e não necessariamente a ver com guerra. Então você poderia, por exemplo, o guerreiro japonês antigo, ele muitas vezes ele tinha que fazer serviço de polícia. E você não pode sair matando as pessoas assim. Ah, veio um cara descendente de um nobre de outra região, ele bebeu demais ali no izakaya, lá no barzinho ali da vila, daqui da cidade de Castelo, e ele tá andando pela rua incomodando as pessoas. Imobilize ele. Você tem que ir lá e... Você vai matar o cara? Imagina o problema que você arranjou. É. E por isso mesmo o jiu-jitsu tinha muito uso de armas e ferramentas, cara. Tem algumas ferramentas até hoje usadas no Japão, é muito interessante, que vem disso aí. Já foi no Japão? Já morei no Japão 2 anos. Que sensacional, brother. Por exemplo, tem uma ferramenta que eles usavam antigamente para lidar com uma pessoa que tem uma lâmina. Pode ser uma espada e tal. Que é como se fosse uma vara assim bem longa, e ela tem como se fosse um U na ponta. E aí você vê em várias pessoas, tem aquele cara causando confusão, sei lá, imagina um samurai bêbado com uma espada, brandindo a espada pra tudo que é lado, e os caras vinham com esse cabo longo, com aquele U, e iam empurrando esse cara, manejando ele até prender ele num lugar e arranjar um jeito de resolver a situação. Hoje tem escolas no Japão que tem essa ferramenta. Pra lidar com, por exemplo, entre alguém para fazer um ataque com faca. Sim. Você vai lutar com ele de longe. Polícia tem esse tipo de... Tem até vídeo, às vezes, se você procurar, o cara lá, e o pessoal tentando, né, manejar ele com... Então, o jiu-jitsu está ligado muito mais a você usar vários tipos de coisa. Quando você pensa em situação de guerra, muito relacionado a você derrubar o adversário e você usar uma adaga, por exemplo, para matar ele. Tá? Ou a baioneta da arma, alguma coisa. Não, baioneta é uma coisa mais recente, mais né? recente, tá bom. Eu vou dar um exemplo para você. Histórico. Pensa quando tem a invasão mongol no Japão, lá com o Kublai Khan, se não me engano, né? Muita gente fala do vento divino, kamikaze e tal, destruiu os barcos, mas teve uma batalha ali, várias batalhas ali, né? Na segunda incursão dos guerreiros mongóis, que na verdade tinham generais chineses e coreanos também ali, mas enfim. Uma das estratégias dos japoneses para evitar que os caras descessem na costa e tal, qual que foi? Eles pegavam um barquinho, tinha lá aqueles barcos lá do irmão, eles iam na surdina, subiam e atacavam os caras dentro do barco. Para isso, aquelas armas convencionais que você vai usar num campo de batalha não serviam tão bem quanto você usar técnicas e recursos para uma situação muito mais enclausurada de um barco, né? A própria espada japonesa, quando a gente olha que depois, né, virou essa coisa do espírito da espada e tal, mas em campo de batalha, boa parte da história clássica do Japão era o arco e flecha, cara. Os nobres, eles iam a cavalo e eles tinham... lutavam de arco e flecha. Caramba. Então, o arco e flecha foi, vamos dizer assim, a primeira ferramenta, entre aspas, espiritual, se a gente puder dizer assim, do guerreiro japonês. Tem história, assim, de, por exemplo, em algumas províncias, tem uma história específica que eu lembro agora, de 2 nobres ali que eles viviam numa província, mas eles tinham alguma discussão de terras e tal. É engraçado, porque eles eram da mesma família, que é uma família chamada o Mizuklan, né? Chamado Minamoto, que eles descendiam da linhagem imperial, mas eles estavam fora da sucessão. Então eles recebiam esse nome de família. Os primos. E aí esses caras, eles tinham esses territórios em uma província lá e eles resolveram resolver a história numa batalha. Cada um levou por volta de 500 homens de cada lado. E aí, em um determinado momento, eles já se conheciam previamente, um manda uma carta pro outro e fala assim, cara, a gente tá botando esse pessoal todo pra morrer, mas minha parada é contigo. Então, vamos resolver eu e você. Na hora da batalha? Não, porque no final do dia da batalha, são vários dias, né? No final do dia eles se recolhiam pros acampamentos e tal, e o cara mandou um cara lá pro acampamento do outro. Um mensageiro falou assim, olha, vamos resolver você amanhã, duelo. Como é que você acha que foi esse duelo? Arco e flecha. Montado a cavalo. Caralho, meu. Que é uma coisa que a gente não costuma imaginar o guerreiro fazendo. Papo de indígena. Essa ideia de duelo com espada é uma coisa que vem depois.
E o próprio jiu-jitsu que a gente está imaginando aqui, ele passa por todas essas transformações. Mas o nome jiu-jitsu ele é relativamente recente na história do Japão. É uma coisa criada ali por 1600 e pouco e tal. Várias coisas que hoje a gente entende como escolas de jiu-jitsu, vertentes de jiu-jitsu, estilos de jiu-jitsu antigos, eles existiam antes do nome jiu-jitsu ser inventado. Ou seja, é muito generalista eu associar o BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu, ao jiu-jitsu clássico, que pode ser 1000 técnicas diferentes. E geralmente ele está relacionado a uma coisa muito utilitária. Sim. Perfeito. Você vai ser um samurai policial. Ótima elucidação. Você vai ser um samurai da polícia e tal. Pô, precisamos de alguém para ensinar esse cara como é que ele vai reter lá os criminosos e tal, como é que ele vai fazer isso. Para qual contexto? Do Japão antigo, não é? Não tô falando agora, não é essa técnica. Não é século XVI, nem nada, não. O cara ele vai estar com uma adaga, com uma espada, com não sei o quê. Tanto é que esse foi um dos primeiros problemas que essa saída do judô, do jiu-jitsu do Japão teve quando chegou no Ocidente. Que é muito relacionado à história do nosso jiu-jitsu brasileiro. Por quê? Porque quando chegava no Ocidente, imagina, você fala assim, agora a gente vai fazer uma técnica aqui que nós dois vamos ficar de joelhos, sentado de joelho um virado para o outro, e aí quando o seu adversário for sacar a espada dele, uma espada japonesa, você vai fazer esse outro movimento, e aí o cara ocidental daquela época não tinha muito papas da língua. Pra que eu vou aprender esse troço? Não me interessa. Tem nada a ver comigo. É. E o nosso jiu-jitsu brasileiro é muito isso. É uma adaptação ocidental, que já chegou adaptado antes de chegar no Brasil, já chegou adaptado, para as nossas características, para as nossas circunstâncias. Mesmo o judô sendo, dentro dessa perspectiva histórica, uma prática moderna, porque eles acreditavam moderno na época, é bom deixar claro. Então o judô foi criado na restauração Meiji, cara. Quanto tempo isso já faz? Mais de 100 anos. Certo? Certo. Se o meu cálculo tá certo aqui, porque às vezes a gente tá gravando e a gente faz o cálculo todo errado, né? Isso é 1900... 1882, quase o Jigoro Kano cria a escola dele, certo? E ele ainda demora um tempinho para criar, né? Não é do dia para a noite, certo? Mesmo o judô que foi criado naquela época, dentro das suas características mais tradicionais, ele não servia muito para o ocidental, para várias coisas. Você pega um kime no kata do judô, um koshiki no kata. Koshiki no kata é um kata que ele foi desenvolvido a partir das práticas do kitoryu, que é um estilo que foi criado na época para usar com armadura medieval samurai lá. Entendi. Entendeu? E aí você vai pegar isso, você vai trazer para o Ocidente, o cara fala assim, cara, mas... Pra que eu quero isso? E ainda tinha um conteúdo meio esotérico da prática. Entendi. Entendeu? Espiritual. Não é só você ensinar a técnica, mas essa técnica ela tá relacionada a um princípio, o princípio da suavidade e tal, e quando você olha de fora, você fala, caramba, mas isso não tem nada a ver. Então, assim, a gente volta para o que a gente estava falando lá no início. O Maeda, ele estudou judô, certo? Certo. Na época, tudo bem, existia ali uma discordância. Tinha gente que chamava judô de jiu-jitsu e tal. Pô, bacana. Por quê? Porque o Jigoro Kano foi o primeiro a vir falar assim, olha, eu quero que em vez de jiu-jitsu vocês vão chamar de judô. Só que o pessoal na época... Vai ter um resistente, óbvio. Não é nem resistência, cara, você não sabe. Todo mundo chamou aquilo de jiu-jitsu. Aí você, Alexandre, fala assim, agora é judô. E daí? Entendeu? A gente chama de jiu-jitsu, cara. Entendi. Entendeu? Mas é tudo a mesma coisa. Não é, e aí é que tá, o judô ele é diferente. Por que ele é diferente de todas as outras coisas que vieram antes? Não, eu digo que nessa época, quando o Kano sistematizou e resolveu chamar de judô, para muitos, até então aquilo era jiu-jitsu. Para quem não conhecia, cara, é que nem alguém inventar uma nova coisa a partir de um carro. Isso. Que você olha e você não tem um nome para aquilo. Sim. E na sua cabeça aquilo ainda é um carro, mas esse cara fala pra você, cara, não é mais um carro. Perfeito. E com o tempo passando, as pessoas vão identificar, pô, realmente não é mais um carro. Sim. É outra coisa. Sim. Demanda um tempo pra cair a ficha das pessoas. Claro que sim. Entendeu? E principalmente porque muita gente entende pouco, cara, as diferenças que o Jigoro Kano trouxe pra prática. Cara, eu discuto isso demais com o Pedro Valente, com todo respeito. Várias coisas a gente discorda, entendeu? Me dá um exemplo aí. Cara, eu tava discutindo com ele esses dias sobre aquele livro Game of Jiu-Jitsu, que é um livro que ele gosta. Claramente ele gosta do livro Game of Jiu-Jitsu. E eu falei pra ele, cara, mas isso é... O Elton costuma falar muito, eu vi uns trechos, ele costuma falar assim, isso aí é Judô Kodokan, o sistema é o Judô Kodokan. Então isso é uma primeira coisa que a gente tem que ver. É claro que
técnicas podem surgir da mesma maneira em vários lugares diferentes e tal, beleza. Só que o sistema, como é que você sabe? Você tem que olhar o sistema. Qual é a diferença desse sistema que trouxe? Qual é a conexão que você pode fazer chegar até aqui onde a gente está? Como é que isso se construiu? Né? Então, eu estava fazendo justamente esse trabalho com o Pedro. Eu falei, Pedro, olha só, como é que é estruturado o Game of Jiu-Jitsu? O Game of Jiu-Jitsu ele começa com o Kemi Wazar, né? Rolamentos e tal. Como é que é ensinado esse rolamento? Então, no início do livro, o cara bota lá, você usa uma fita para se pendurar, para você não já cair logo de maneira muito séria e tal. E com o tempo, você vai progredindo naquele entendimento e aí você constrói o Kemi. Beleza. Depois de você aprender o Kemi, o que acontece? Você parte para o aprendizado no livro. E ele descreve essa progressão logo no início do livro. Você vai aprender algumas técnicas que no judô a gente chama de Ashiwazar, né? Que são técnicas de golpes com pernas e tal. Algumas, você vai tentar se tornar bom nelas e você vai começar a treinar em pé. E depois você parte para treinar a parte de luta de chão. E lá na frente você vai aprender técnicas que eles chamam no livro de técnicas avançadas para derrubar o seu adversário. Essa progressão, cara, tá ligada ao quê? Com o estudo que o Jigoro Kano teve das práticas de ensino que estavam acontecendo no Ocidente na época dele. Percebe? Sim. Então você olha e você fala, cara, isso aqui é o sistema da Kodokan. Porque como é que era no jiu-jitsu antigo? No jiu-jitsu antigo a prática estava muito ligada ao confucionismo. A ideia de conhecimento, como você obtém o conhecimento. Isso é uma coisa de teoria, né? Teoria de conhecimento, teoria de aprendizagem, né? O pessoal da pedagogia vai falar, sabe, que é especialista nisso, vai saber falar melhor do que eu. Mas existem formas diferentes de você entender de onde vem o conhecimento. Então, quando você pega esse confucionismo, essa vertente do confucionismo que estava muito próximo, tem um livro de um pesquisador chamado Don Draeger, que ele é americano, ele não está mais vivo, né? Ele foi para o Japão ali pelos anos 50, se eu não me engano, produziu muita coisa nessa época. E ele fala bastante sobre isso, inclusive dessa diferença do judô para esses estilos de jiu-jitsu. Então, como é que era mais ou menos o ensino? Tem um pensador japonês antigo que ele tentou resumir mais ou menos. Essa história eu vou tentar usar mais ou menos a classificação que ele usou. Não para o jiu-jitsu especificamente, para o ensino de maneira geral, mas cabe aqui, porque é mais ou menos a mesma coisa. Então, a primeira coisa, o conhecimento ele vem de onde? Ele vem do... É o aluno que aprende? Ou é o professor que faz o aluno aprender? Ele é transmitido, né? Então, mas a pergunta ela é um pouco mais complexa do que isso. Depende do professor. A motivação da aprendizagem, ela depende do professor ou ela depende do aluno? Ah, tá bom, do aluno. Não necessariamente. A motivação da aprendizagem... Em termos de obtenção de conhecimento. Eu vou tentar explicar um pouco mais de uma maneira mais específica, porque essa ideia ela já é meio complicada. É confusa. Digamos que eu tenho um aluno aqui, cara, esse sujeito ele não está aprendendo. Sabe o que é o material didático? Eu vou alterar o material didático para ver se ele aprende melhor. O conhecimento vem da onde? Do material didático. O material didático não está bom, eu tenho que fazer esse cara aprender de alguma maneira. Eu vou te dar um exemplo como o Jigoro Kano fez essa alteração da motivação no judô. Criar as cores de faixa. Na verdade, inicialmente era faixa preta. Muita gente tem essa confusão, acho que na Kodokan só tinha faixa branca e preta, né? Mas depois eles criaram faixa marrom, faixa roxa, faixa azul. Só que na época, faixa marrom era para adulto, faixa roxa era para jovens, faixa azul... Aí a faixa azul ela transita. Então tem época que ela é para o iniciante, tem época que ela é para outro. E eles vão identificando no judô que você ter essa progressão de uma maneira mais clara, ela faz a pessoa ter mais motivação para continuar treinando. Mas é porque a pergunta é complexa demais, porque ela tem que ter um contexto do que... Qual é o entrave dessa aprendizagem? Pode ser uma série de entraves. Sim. Pode ser o educador, pode ser o aluno, pode ser o independentemente do que for, a gente identifica que pode ser que seja o material didático, por exemplo. Sim. Ou pode ser o professor. Pode ser o aluno, pode ser uma série de coisas. Agora, mas se o aluno não for bom, você tem ou não tem que encontrar uma forma de tentar ensinar da melhor maneira possível para ele? O melhor veículo sempre é a melhor opção. Ok, mas isso é uma teoria. Eu não estou falando que está certo ou errado. Estou falando que isso é uma teoria. Sim. A outra teoria vai dizer o seguinte, o Alexandre ele já tem o conhecimento dentro dele. Ele só precisa amadurecer. É como se eu chegasse e trouxesse a bicicleta para você. Aqui, Alexandre, a bicicleta. Perfeito. Eu te providenciei o conhecimento. Agora você corre atrás. Por que você que tem que correr atrás?
porque o conhecimento já está dentro de você. Você percebe que a perspectiva é um pouco diferente? Claro, claro. Então, essa era a característica principal desse modo antigo, quer dizer, dessa vertente específica que a gente está discutindo aqui, não é a única não é a única do confucionismo, tá? Só para deixar bem claro. Mas era uma que era Mas é muito interessante pra impregnada caramba. no jiu-jitsu. A motivação ela é culpa do aluno exclusivamente. Então o que você está buscando no professor? Porque o professor não tem que adaptar o conhecimento dele para o aluno. Você que se vira. O conhecimento está dentro do aluno. Se você não conseguiu... A culpa é sua. A culpa é sua. Então, só que isso faz diferença na questão do professor. O professor ele tem que ser a imagem do que você quer que o aluno se transforme. E aí vem uma segunda característica, como você adquire conhecimento, repetindo. Tudo bem que você pode usar... Isso ajudou por Você pode usar o modelo de repetição... Não, porque é que tá, você pode usar o modelo de repetição como um método pedagógico de obtenção de conhecimento de fora para dentro. Qual é a diferença? Nesse estilo, nessas formas antigas de ensino, vou dar o exemplo do próprio Jigoro Kano porque ele cita isso. Ele estava aprendendo com o mestre dele e o mestre dele arremessava ele no chão, tal. Arremessava e em um determinado momento ele fala: pô, professor, por que quando eu tento não funciona? Não, você não pergunta. Uma hora, lembra aquilo que eu estava falando sobre o conhecimento, de onde vem o conhecimento? Uma hora, porque é uma escola relacionada ao conhecimento intuitivo a partir da experiência. É muito complicado, te demoraria muito tempo para explicar os detalhes. Mas pode seguir, já não... Você que através... tipo assim, em algum momento você vai entender. Mas onde Pronto. isso tá ligado com aquele livro do Jiu-Jitsu? Game of Jiu-Jitsu. É um livro que ele instrui você como você vai aprender. Entendi. Ele tenta te responder qual é a melhor forma que você vai aprender. E por que isso tá ligado ele ao Kodokan? adapta, porque o Jigoro Kano ele começa a fazer essa adaptação. Então, por exemplo, como é que você vai aprender o Kemi? O método, ele tem que te levar a esse conhecimento. Ele tem que te levar da melhor maneira possível a você conseguir executar o movimento. Esse livro é mais recente do que a própria Kodokan? Não. Sim. Sim. É mais recente. É mais recente, ele é de 1900. Por isso você associa ele ao... Não somente isso, a gente tem várias associações possíveis. Entendi. Então, por exemplo, o Yukio Tani e o Taro Miyake, aí você já deve ter ouvido desses nomes. Sim, claro. São as pessoas que escreveram esse livro, certo? Na época eles eram donos da Japanese School of Jiu-Jitsu, acho que era o nome. Aí você abre o livro. Então você quer uma relação dessa das pessoas que estavam lá, certo? Aí lá atrás tem uma foto com os instrutores e tal, tem um japonês lá chamado Yuzo Hirano. Já ouviu falar desse nome? Não. Pois é, mas ele tá no livro, como instrutor da academia. O Yuzo Hirano, por exemplo, ele aprendeu judô com o Akitaru Ono e com o Maeda nos Estados Unidos. Ele se mudou para os Estados Unidos para fazer a universidade. Quando o Akitaru Ono ele começa a fazer as lutas profissionais, eles não sabiam falar inglês. Ele, o Maeda. O Maeda tem um livro que o Maeda, junto com um amigo dele que eles se conheceram em Waseda, na escola de Waseda, eles escreveram alguns livros juntos. Só que a parte do Maeda era enviar telegramas da viagem dele e o cara ia lá e montava um livro, que é um escritor até relativamente famoso no Japão na época. E esse livro ele é muito interessante para a gente ver a perspectiva do próprio Maeda de todas essas histórias. Esse é um material incrível, porque a gente vê o próprio Maeda descrevendo essas coisas. Em japonês, no caso, depois traduzido, né? E o Maeda conta, cara, eles não sabiam falar inglês. Então, como é que você acha que era essa comunicação? Eles chegaram lá e... Sabe, o Tomita, Tsunejiro Tomita, que foi aluno de Jigoro Kano, ele sabia falar alguma coisa de inglês. Ele sabia falar alguma coisa de inglês, porque ele inclusive era professor de inglês. Uma escola de línguas que o Jigoro Kano tinha. Porque assim, o Jigoro Kano, ele era professor mesmo, não era só o judô. Ele estava envolvido com educação em vários níveis. Mas o Maeda, por exemplo, não sabia nada. Eles descobriram também que o nível de inglês que o Tomita sabia também não... Assim, para trocar ideia, para entender tudo que estava acontecendo, também não era tão bom. Então eles precisavam de alguém para ajudar com isso aí, para gerenciar. Pô, vai ter uma luta, vai ter o contrato da luta, como é que vai ser. Então o Yuzo Hirano, uma época, foi esse cara. E ele aprendeu judô com eles. E depois ele foi virar aluno dessa escola. E, inclusive, essa época aí, eu não lembro se o livro... Eu acho que o livro é de 1906. Provavelmente. Ou talvez tenha sido publicado um pouco depois. Mas o que a gente sabe historicamente falando? Que logo depois o Maeda chegou lá. Com essa mesma galera.
Entendi. O Taro Miyake, depois ele peregrinou ali, foi para a Península Ibérica junto com o Maeda na Espanha. Quando o Maeda tá na Espanha, o Taro Miyake tá junto com ele. O Koizumi, que depois foi para a Inglaterra, tem uma carta dele, que um pesquisador lá da Inglaterra encontrou, que o Koizumi conta que ele aprendeu judô Kodokan com o Maeda também. Né? O próprio Yuki Utani, ele aprendeu judô antes de sair. É claro que ele aprendeu também jiu-jitsu, mas o próprio judô era feito de jiu-jitsu. Sim. A pergunta é, o que eu coloco é sempre, o que teria que ter na prática dessas pessoas que não existia no judô? Para você dizer que de alguma maneira a coisa veio de outro lugar. Para mim ficou claro. Entende? Sim. E aí eu coloco uma coisa aqui, é claro que eu não vou falar pelo Pedro, porque ele que sabe, né, exatamente quais são as ideias que estão na cabeça dele, eu acho que não faz sentido. Mas eu já coloco aqui como quase uma atualização da última discussão que eu tive com ele, porque foi depois que ele conversou com você. Né? Então, em toda essa discussão que a gente teve, eu não sei quanto tempo a gente teria para discutir isso, mas de qualquer maneira, uma coisa que, até para ser bem justo, assim, uma coisa que ele traz é que talvez o espírito dessa ideia do que era o jiu-jitsu, no momento exato de desenvolvimento da Kodokan, esse espírito de alguma maneira, o espírito no sentido de o que é o jiu-jitsu, tenha chegado de alguma maneira à família Gracie. Essa eu acredito que seja mais a questão dele. Que, de novo, eu não estou dizendo aqui que eu concordo, mas eu acho uma pergunta interessante. Sim. Eu acho que no final das contas a gente vai construir o conhecimento com perguntas interessantes. Eu também acho. Eu acho Entendeu? Que o grande catalisador do conhecimento são perguntas e mais perguntas e mais perguntas. Sim. Só que a gente tem uma... Cara, teve muita gente chorando depois da entrevista do Elton. Nossa, você não deixou ele falar. Cara, se eu não estou entendendo, eu preciso perguntar. E eu vou perguntar Faz parte, cara. Faz parte. Cada pesquisador tem uma maneira de pesquisar e de transmitir. E cada receptador tem uma maneira de validar seu entendimento. Eu valido muito meu entendimento a partir de fontes. Mas fontes primárias da informação. Leu meu livro. Não, cara. Eu quero saber qual é a fonte do teu livro. Você não vai ler o livro também. Mas, assim, o que acontece, né? É que nem, por exemplo, aqui a gente está tendo essa conversa, eu estou tentando colocar alguns parâmetros para você para tentar usar o argumento para tentar te convencer, certo? Sim. Só que quando a gente vai colocando perguntas mais complicadas... As respostas são mais complicadas. E a necessidade do conhecimento que a gente construiu antes disso, ela é muito importante. Sim. Porque senão, às vezes, eu estou falando de uma coisa e você está falando de outra completamente diferente. Então, deixa eu ir num ponto que eu acho importante a partir dessa elucidação que você trouxe aqui. Elton e eu, a gente travou na hora da discussão sobre sistemas fazem lutas. Eu tenho uma resistência absurda quanto a isso. Inclusive quando a gente chega na questão da luta greco-romana, por exemplo. A luta greco-romana, ela tem origem... A luta greco-romana, como nós conhecemos, tem origem na França. A partir do La Lutte. Eu falo, caramba. A luta greco-romana, creio eu que tem suas origens no estilo greco-romano, vamos dizer. Da mesma forma que... Aí depois eu vou entrar na questão dos samurais. Mas, assim como a capoeira, antes era só um jogo, virou uma luta partindo do savate francês. Eu falo, caramba, eu preciso de uma fonte muito fidedigna que me traga isso, além de fotos. Eu acho que, assim, essa pergunta que você se coloca, que você está colocando de maneira geral, ela é extrema. Se a gente for pensar em pesquisa mesmo, em academia, se a gente tiver que botar metodologia e tal, ela é extremamente complicada. Mas é esse o ponto. E eu acho que são várias perguntas no meio de uma. Tá, traz como você entendeu. Por quê? Uma questão, e aí eu vou te falar até de uma expressão que eu vi você usando com o Elton, que é ponto zero. Isso. Mas existem algumas discussões aqui. Primeiro, é uma questão que eu costumo dizer que é uma questão de homologia ou analogia. Então você imagina o pessoal que estuda desenvolvimento lá dos dinossauros, dos animais e tal, e eles vão fazendo essas conexões. Paleontólogos. Esse animal aqui, ele tem um ancestral que é esse aqui, que vai caminhando nessa direção, beleza? Só que tem esse outro aqui que ele tem características que são muito parecidas. Os dois voam. Não é porque os dois voam que a asa dos dois vem do mesmo lugar. E aí tem que ter todo um arcabouço metodológico para você dizer
Nesse caso, tem relação. Nesse caso, são coisas que se desenvolveram paralelamente sem terem se conhecido. Perfeito. Tá? Eu acredito que, no caso, muito do trabalho que o Elton se propõe está relacionado com isso. Você tentar identificar como uma coisa veio da outra. Tá? E eu vou te dizer que até em termos de pesquisa a gente ainda não tem uma coisa muito bem acabada do que seriam essas provas necessárias. Eu penso exatamente assim. É muito pouco o que se tem hoje para se dizer... Eu não digo que é pouco no material que você tem para provar. Eu estou dizendo que não há parâmetros específicos ainda bem acabados. É difícil pra caramba, cara. É difícil, mas é possível você chegar a algum resultado. Então, existem várias coisas que você pode ter. Você pode ter, por exemplo, você coloca, entre aspas, as duas pessoas no mesmo lugar. Você fala, olha, tem uma conexão. Eu vou usar um exemplo aqui que eu não entendo nada sobre capoeira, mas eu vou falar especificamente do que eu vi da sua conversa com o Elton. Vocês estão lá dialogando em um determinado momento sobre alguma coisa da capoeira, de um mestre da capoeira que ele fala, mas ele aprendeu isso e tal. Eu falo, mas como é que você sabe? Aí ele fala, ele tem um documento de que ele aprendeu. Ok. O que é documento? Documento, você pode ter um certificado. Eu aprendi, por exemplo, eu fui na Kodokan, eu estudei judô na Kodokan e eu tenho o certificado da Kodokan. Perfeito. Isso é um documento. E aí, digamos que, você não sabe disso. E eu vou lá e crio um outro sistema, eu uso muita coisa que eu aprendi, mas você não sabe. E eu tenho uma desconfiança que você... cara, mas é muito parecido. Será que ele... E eu falo isso por prática. Sim. A gente... eu conheço o Elton há bastante tempo e a gente está nessa há bastante tempo. Então, de fato, você primeiro fica com aquela pulga atrás da orelha. Você fala, parece que tem alguma coisa aqui. Sim. Só que você não pode dizer que tem. Porque você precisa de alguma prova. É isso que o Elton chama de prova. Você fala, eu acho que tem. E aí quando você acha um documento, por exemplo, tem um diploma que o cara aprendeu o negócio e tal, então ele sabia a coisa. Eu te dou um outro exemplo. Outro dia eu tava discutindo com o Pedro, eu tô trazendo muita coisa de fora do... Traga, isso é importante. Tava discutindo com o Pedro, por exemplo, se no Jiu-Jitsu Gracie a gente tem ou não influências do método do Jiu-Jitsu que foi desenvolvido no Brasil, principalmente pelos militares. Que era um método que era ensinado dentro do currículo do curso de Educação Física. Em paralelo ao Jiu-Jitsu Gracie. Começou a ser inventado antes, né? Tá. Então isso a gente tá falando de chegada do Sada Miyako em 1908. Tá bom. Rio de Janeiro, tal. Mário Aleixo, que o Elton fala toda hora do Mário Aleixo. O Mário Aleixo criou o curso. Ele e outro cara, o Francisco Barbosa, não sei o quê. Aí vai pro outro. 1933 a gente tem um manual do Capitão Bonorino. Difícil, cara. Difícil de encontrar. Né? Recentemente quem conseguiu esse material foi um amigo chamado Francisco. Conseguiu lá esse livro. Conseguiram? Hoje eu acho que esse livro tá até com o Elton. Esse livro tem um prefácio do Carlos Gracie. Caramba! E tem lá um método, 30 e tantas aulas. Já ouviu falar disso? Claro, exato. da Rio Branco, da E aí academia. você fala assim, cara, isso aí foi desenvolvido. Será que os Gracie aprenderam isso no processo de formação? Porque aqui a gente não está descartando que o Carlos aprendeu com o Maeda, não está descartando nada disso. Não, eu já entendi o ponto. Será que o manual Gracie não aprendeu com... Também disso aí? Disso aí, eu entendi de cara. E aí a gente fala o seguinte, cara, aí você pergunta do indício. Qual é o indício que tem disso aí? Por exemplo, se ele sabia ou não. Bom, a gente tem o Carlos prefaciando o livro. Ele contato. Leu o livro. Sim. Certo? Se ele fala bem do livro, fala, esse livro explica muito bem o que é o jiu-jitsu e tal. Ele conhece o livro, essa é a primeira pergunta. Sim. Vamos para uma outra pergunta. Será que ele aprendeu com alguém essa técnica? Essa é uma pergunta. O Carlos fez o curso de Educação Física, certo? Certo. A disciplina de ataque e defesa que constava o curso de jiu-jitsu fazia parte do conteúdo obrigatório, certo? Certo. Você não acha que é uma prova muito clara de que ele conhecia? Claro que sim. Mas isso, qual é a questão que eu sempre coloco? A gente não pode chegar e falar agora, tudo que tem no Jiu-Jitsu Gracie veio daí. Exatamente. Essa conclusão, ela é muito além disso. É isso. Certo? É disso. Mas são indícios, são fortes indícios. São indícios que, pode ter tido algum tipo de interação ali. E eu acho que é uma interação quase que... O Hélio e o Carlos, eles foram professores da Polícia Especial. Qual era o curso de Jiu-Jitsu da Polícia Especial? Era esse curso.
Você não ensina, você não era contratado para ensinar simplesmente as coisas da sua cabeça, se justamente os militares, o pessoal que criou a coisa toda, eles queriam um currículo específico. Bela explicação. Entende? Sim. Então vocês, de alguma forma, eles sabiam. Agora, eu acho que no final a discussão ela não está nem nisso. Se há interação, se não há interação. É qual é o grau dessa interação e no que isso influenciou. Quais foram as influências, exatamente. Exato, que é uma pergunta muito mais difícil, porque demanda você fazer uma comparação disso tudo. Você entender, às vezes, uma coisa que não está no material. Pô, o que essas pessoas faziam que não está aqui? Por exemplo, no judô, você pega o manuscrito de Jigoro Kano, de 1888, anotações dele sobre as técnicas, inclusive a classificação que ele usa nem é a classificação que ele veio a chegar depois exatamente. É claro, é muito parecido, mas até um pouco diferente. Tem mais coisa ali de luta de chão do que tem no Katame no Kata do judô. E aí você pega o Katame no Kata do judô e fala assim, era isso aqui que o pessoal fazia. E não dá. Como se aquilo ali fosse tudo. Como se aquilo ali fosse tudo. Perfeito, certo. E aí esse é um dos maiores desafios que a gente tem. Pô, isso... Que é você achar o que está escondido. É eu pegar o livro de defesa pessoal do Hélio Gracie e falar que aquilo ali era toda a técnica que ele detinha. Isso não é justo, cara. Isso não é justo, eu concordo com você. Mas o manual ele continua sendo uma grande referência. Ele é a referência, isso é indiscutível. Eu digo, inclusive, para a gente fazer essas análises, porque, por exemplo, no ano, acho que foi em 1952, logo depois que o Hélio Gracie lutou contra o Kimura, ele lançou tipo uma espécie de curso informal, se a gente puder dizer assim, numa revista que era lançado assim, de tempos em tempos. Inclusive, uma época, a gente se juntava em umas lives, era eu, o Pedro, acho que o Guilherme Valente também estava na live, eu acho. Não lembro se o Elton também participava. Que a gente pegava esse manual de 1952, a gente ficava olhando cada técnica, ia pegando os manuais antigos de jiu-jitsu e a gente ia comparando para ver, ó, é igual, não é? A gente consegue achar, não consegue achar. Que era um trabalho meio desse tipo. E, cara, nesse manual de 1952 você encontra coisa ali que no livro depois, mais recente do Hélio, não existe. É isso aí. E aí a gente pode perguntar de várias formas como é que isso aconteceu. Ele avaliou que aquelas técnicas não serviam mais, porque isso acontece. No judô isso aconteceu. Sim. No judô isso aconteceu. Por exemplo, o Nage no Kata. Que é um kata, não sei se você conhece. Não. Então o Nage no Kata, ele faz parte de uma dupla de kata que chama Randori no Kata. Então tem o Nage no Kata e o Katame no Kata. Nage no Kata é o kata de projeções, certo? Então essa é uma modificação importante que o Jigoro Kano fez. Então o judô, ele parte, eu digo que ele inverteu a pirâmide. Então, quando o Jigoro Kano aprendeu o jiu-jitsu já tinha ali alguns elementos esportivos, disputas e tal. Só que isso vinha lá no fim a base era, como eu falei pra você, utilitário e tal, e aí você ia subindo naquilo, de repente você se tornava um representante do estilo, você começava a estar naquele movimento meio esportivo, entre aspas, porque não era bem um movimento esportivo ainda, e você participava daquelas disputas, beleza? O Jigoro Kano aparece quando? Quando a disputa é a parte mais importante. Então ele inverte isso. Então uma das inovações, se a gente pode colocar ele, é que ele criou o Randori no Kata, era baseado o quê? Nessas disputas. Qual é a utilidade? Ganhar a briga contra os caras dos outros estilos dentro daqueles parâmetros que existiam na época dele, que vão, querendo ou não, esses parâmetros que existiam, não estou nem falando só do Jigoro Kano, esses parâmetros de jiu-jitsu que existiam nessa época vão dar origem ao nosso judô esportivo, ao nosso jiu-jitsu esportivo também, que seja. Certo. E aí você pega o Nage no Kata. O Nage no Kata, no início, a técnica de Kataguruma era uma outra técnica, era Sukui Nage. Que é uma outra técnica que você joga o adversário ou por cima, ou para trás, enfim. Era outra técnica. Então é possível que alguém que cria um sistema, em algum momento fale, cara, sabe isso aqui? Vamos trocar? Vamos trocar? Ou então, por exemplo, quando o Jigoro Kano criou um outro kata que chama Ju no Kata, ele criou em dupla com outro kata que chamava Go no Kata. E a dupla, ele tinha essa coisa na época, não sei porquê. Chamava Taiso no Kata. Certo? Que era um tipo um kata que ele tinha, entre aspas, de atividade física, ginástica, educação física, vamos colocar assim, condicionamento físico. Tá? Inclusive alguns trechos do Go no Kata a gente encontra no manual antigo de defesa pessoal do próprio Mitsui Maeda. Porque na época dele se aprendia esse kata, o Go no Kata. E aí, em um determinado momento, o Jigoro Kano falou assim, cara, não tá bom isso aí, vou refazer. Enquanto eu tô refazendo aqui, a gente suspende o ensino desse kata. Só que ele nunca refez. E aí, se perdeu.
Teve um pesquisador uma época que se propôs a descobrir isso. Porque o nome desse kata aparecia em muitos manuais e ninguém nunca tinha visto esse troço. E aí só se sabia como que deveria ser. E aí tinha um cara que foi na França, ele falava disso, ele falava, é assim. Aí tinha um outro que tinha ido, ele falava que era de outro jeito. Ele foi na Kodokan, ele conta isso na pesquisa dele, ele foi na Kodokan e falou assim, esse kata não existe. Caramba, mas todo mundo fala que esse negócio existe. É o tal negócio de você procurar o legal, cara, pra mim pelo menos, eu sei que pra muitos deles que a gente acabou falando aqui também tem a ver com isso, é quase um trabalho de detetive às vezes. É um trabalho de detetive 100%. Então assim, e muitas vezes você tem que desacreditar o que a pessoa te fala, porque imagina que alguém foi lá, viu que, pô, isso é dito em vários lugares, e o cara vai lá pra Kodokan, pô, e esse kata aqui? O cara fala pra você, não sei não. Aí você tem umas coisas, você pode abandonar e falar assim, não, então não tem mesmo, tal. Por isso eu concordo com o fato desses manuais serem a principal referência, mas eu nunca irei concordar com o fato de que eles são tudo que se sabia. Agora, olha e o só. resto veio de sei lá onde. Agora olha o que acabou acontecendo, só para finalizar essa história dessa pesquisa, que é interessante, quem quiser pode procurar depois. É um cara, eu não sei falar o nome dele, que é um estrangeiro. Tá. É Carl Decree, alguma coisa assim. Tá? Se procurar na revista Budo Archives, que é um journal lá, provavelmente vai achar várias pesquisas dele nesse sentido. No final o cara conseguiu encontrar o troço. E mais interessante, ele encontrou um grupo de praticantes de judô Maneiro lá demais. no Japão que ainda praticava o negócio. Porque o mestre do mestre continuou ensinando, aí o outro continuou ensinando, o outro continuou ensinando. E aí depois você tem hoje um vídeo desses caras mostrando isso lá na Kodokan. Ou seja, se alguém tivesse cravado que aquilo era tudo, isso nunca teria sido achado. Se ele tivesse chegado na Kodokan, o cara falou pra ele assim, olha... É isso aqui. Não tem, né? Não existe. Não existe. Aí o cara falou assim, bom, se a Kodokan falou, então não tem mesmo. Perfeito. Então assim, nessas horas, cara, eu sou muito... Contestador, você gosta. Não, e eu também acho, quando eu vejo o Elton contestando, eu acho maravilhoso. É bom, é maravilhoso. Eu sei que o Elton vai botar aquilo na cabeça dele, porque eu entendo, porque eu conheço o Elton há bastante tempo. Lá atrás eu conheci ele na época do Orkut, quando a gente formou essa galera que fica trocando documento e discutindo e tal. Porque eu sei, cara, que ele não vai descansar enquanto ele não encontrar aquela prova que ele precisa pra vir voltar aqui pra você. Pra assim, aqui, Alexandre. A gente vai fazer. Então, Ó, inclusive eu quero saber se você participaria. Você, Pedro e o Elton. Claro. Seria legal uma mesa redonda. Claro. Aí a gente faz um modelo de debate. Debate mesmo. Réplica, tréplica, resposta em conjunto. As coisas são sempre meio complicadas, né? Porque nunca tem tempo suficiente pra responder as coisas. Não, cara, a gente vai ter 4 horas. O tempo que for necessário. Candidato, seu tempo já acabou. Nesse modelo. Porque aí, cara, a gente tira um tema e cada um dá a sua versão a respeito daquele tema. Entendeu? Eu fico como host. E aí, nesse dia, eu não vou contestar absolutamente nada, porque eu serei mediador e a contestação se dará entre vocês 3 que pesquisam. Entendeu? Eu tenho meus vieses, meus vícios. E aí, cabem a vocês me trazerem insumo para que eu os desfaça. Mas exatamente como você falou. Assim como para um pesquisador não dá para ele acreditar que ali parou, cara, para mim é muito difícil entender que é só isso. Por quê? Porque sim, não dá. É muito mais antigo do que... Você mesmo trouxe coisas aqui que, datam de, sei lá, 1500, irmão. Sim. Muito antes muito antigas. E é o que eu falei pra você. Eu acho que é necessário, para quem quer entender mesmo essa coisa do jiu-jitsu mesmo, é necessário parar pra gastar um tempo estudando. Assim. Eu imagino. Porque não adianta, cara. Eu venho aqui, eu falo um troço e as pessoas que assistiram, elas vão concordar ou não vão concordar. E eu não tô falando pra ninguém concordar comigo. Pega, procura lá o que eu falei. Não é se vira, mas assim, busca informação em livros, em artigos, principalmente artigos, entendeu? Cara, às vezes a gente vê podcast, eu também sou host de podcast, né? Só que a minha proposta lá sempre foi assim, não, era muito trabalhoso no final das contas, né? Vou pegar um tema e vou destrinchar e vou falar e tal. E aí, às vezes eu ia lá, olhava, alguém me mandava um podcast, não tô falando que é o seu, pelo amor de Deus. Mas tem um podcast aí que me mandaram uma vez, é o cara lá... cheio de confiança, falando que o Kosen judô, os caras lutavam de sunga e tinha golpes traumáticos, mas coisas assim, cara, que não dá pra entender de onde é que o cara tirou. Não foi no meu, não. Entendeu? Não, tô falando que não foi. E o problema é esse, quem assiste não tem como avaliar aquela afirmação.
E a pessoa às vezes fala com tanta autoridade que, caramba, parece que ele sabe o que é. E um dos problemas que a gente tem nessa história toda é que justamente a história do jiu-jitsu ela é muito longa, começa por aí, e o que é jiu-jitsu depende muito do período histórico. Essa ideia que a gente tem do jiu-jitsu como uma prática, vamos dizer, esportiva, de grappling, assim, isso é uma coisa que começou em 1791. Até ali era outra história completamente diferente. E mesmo dentro do que a gente pode dizer assim, comunidade do jiu-jitsu, tinham caras que falavam assim, esse negócio de esporte, é uma coisa até que é até uma discussão meio recente, né? Tinham os mestres lá do passado, alguns falavam assim, não, esse negócio de lutar como se fosse essa prática meio esportiva aí, eles não falavam esporte porque não existia esse conceito, mas vamos supor que existisse. Essa parte esportiva, isso sai do que é a origem do nosso jiu-jitsu, que é uma coisa para você usar em combate real. Até a morte. E aí quando você tira esses elementos, isso aí não vai mais funcionar numa situação real. Aí os caras que lutavam falavam, isso aí é medo seu de entrar aqui no negócio e provar que você é bom. E por que isso tem muita relação com o judô? Porque os mestres do Jigoro Kano, de onde você acha que eles vieram? Dos caras que lutavam. Que tornaram-se reconhecidos por lutar. Daqueles da vertente que participavam desses desafios. Né? E aí você tem toda a construção dessa história. 1791 começando esse processo. Tem pesquisadores no Japão que já pesquisaram só esse período aí do final do Edo ali. Tem um cara chamado Tetsuya Nakajima, que é da Universidade de Baraki, lá no Japão. Ele pegou um dos estilos que Jigoro Kano aprendeu, chamava-se Tenjin Shinryu, eu já falei. Sim. E é um estilo relativamente recente na história do jiu-jitsu. E o cara que criou, ele curtia esse negócio da luta mesmo. Da disputa. Da disputa mesmo. E aí, cara, uma das características que eles tiveram é que eles registravam as lutas. Perdeu, ganhou, mas os caras ficavam registrando. Tal dia... É uma prática esportiva. Sim. A gente já tá... É um princípio... É um princípio, exatamente. É um embrião da prática esportiva. Aí eles anotavam, tal dia a gente foi porque era em dojo, assim, né? Sim. Não era... Sim. A gente foi no dojo do fulano e lutamos e fulano venceu com tal coisa. Aí depois, tal dia o outro veio e foram anotando esse troço. Então, o Jigoro Kano recebeu muita influência desse tipo de coisa. Imagino. Então, essa também é uma característica herdada do judô, que não necessariamente é uma coisa, quando a gente pensa em jiu-jitsu, uma coisa geral. É uma coisa específica. A cultura oriental, ela é extensa demais, né, cara? E pouca coisa chega pra gente aqui no Ocidente, até porque a gente não consome nada de cultura oriental. Até em termos de pesquisa, cara. Eu falei do Nakajima agora. Cara, a maior parte das coisas que ele escreve são em japonês. Sim. Não chega. Não assim, chega. Ele é um dos caras que pesquisa muito sobre Kosen Judô, que é uma coisa que aqui muita gente acabou se interessando por causa da similaridade com o nosso jiu-jitsu em termos esportivos. Cara, mas o material dele é todo em japonês. Entendeu? Talvez em algum momento vai ter aí proximamente um livro sobre Kosen Judô, em francês, português e tal. Que tem, o Bruno, um amigo nosso, tá tentando fazer isso. Mas grande parte das informações... E aí, às vezes, as pessoas confundem. Falam assim... os pesquisadores japoneses, eles estão escondendo, ou não sei o quê. Cara, é que muitas vezes eles não têm interesse mesmo. E o problema é que as pessoas, muitas vezes, no Brasil também não têm interesse de falar assim, cara, eu, uma época da minha vida, tive esse interesse. Falei assim, vou largar tudo, vou pro Japão, fiquei lá 2 anos. Cara, mas quantas pessoas, cara, vão pensar assim? Entendeu? Quanto de oportunidade, quanto de coisa que eu não acabei perdendo por esse tempo que eu fiquei... Claro que ganhei muita coisa. Claro que, foi sensacional. Muita coisa aprendi lá, muita coisa foi boa desse tempo que eu fiquei lá. Inclusive, quis ir experimentar o que era treinar judô na Kodokan, conhecer a escola de judô da Kodokan, participar desse processo. Cheguei lá com uma mente muito de pesquisador mesmo, né? Como é que amarra a faixa? Como é que faz isso? Como é que amarra a calça? Tudo eu queria saber, né? Por causa disso, vamos comparar. Sim. Né? E é muito parecido, né? Com o quê? Com aqui no Brasil? Com o jiu-jitsu aqui no Brasil. Então, tem suas diferenças. Eu acho que a questão que o maior problema de falar isso é que a gente não tem uma classificação muito boa pro que é o jiu-jitsu moderno, né? O próprio jiu-jitsu brasileiro, como eu falei pra você aqui. Jiu-jitsu brasileiro.
Beleza, se a gente for usar como um termo assim recorrente para o que a gente entende hoje como jiu-jitsu brasileiro. Agora, se você pegar historicamente, tem o jiu-jitsu brasileiro que era praticado pelos militares e tal e tal. A gente pode chegar e falar assim, era tudo igual. Mas em termos de pesquisa, às vezes fica confuso. É, totalmente confuso. Fica muito confuso. Então, será que não começa a ser um momento da gente falar assim, olha, o início, existe um jiu-jitsu brasileiro anterior à Segunda Guerra, existe um outro jiu-jitsu brasileiro que vem ali logo depois dos anos 50, que, cara, depois que o judô cresce no Brasil, disputas internacionais, mundial, preparação para Jogos Olímpicos, cara, a estrutura, isso é uma coisa que muita gente não sabe, cara. As regras de luta de competição de jiu-jitsu, uma época, tinham que ser restritas à Academia Gracie. Então a gente não sabe isso. Muita gente não sabe o quanto que o Hélio e o Carlos Gracie tiveram que resistir para que continuasse existindo esse jiu-jitsu deles. Queriam que virasse judô, né? Não era nem que queriam que virasse judô, só queriam proibir mesmo a coisa toda. Proibir não é proibir de existir. Ninguém chegou e falou assim, ó, não existe mais esse jiu-jitsu de vocês. Agora pensa o seguinte, existia no Brasil uma confederação que controlava todas as lutas. Confederação Brasileira de Pugilismo, criada em 1941, e por lei, tudo que era de luta estava embaixo da Confederação Brasileira de Pugilismo. E essa confederação, isso inclusive eu escrevi sobre isso na minha dissertação de mestrado, então quem quiser procurar pode... Isso aí tem tudo lá. Irado. Que na verdade, e é interessante, né? Porque eu tô falando aqui Confederação Brasileira de Pugilismo, eu trabalho sobre judô, né? Porque o judô também tava. Pensa que depois que, até 1941, a gente tinha uma federação que os japoneses da colônia tinham criado no Brasil de judô. Que era bem restrita entre os japoneses. Mas por causa da história da Segunda Guerra, tal, não vou entrar em detalhes, mas essa federação ela é dissolvida. Para onde vai o controle do judô? Então o judô e o jiu-jitsu era a mesma coisa nessa época. Ninguém diferencia. Era uma prática diferente. É muito difícil explicar, mas era uma prática diferente, mas todo mundo achava que era a mesma coisa. Sim. Em 1939 vem o Sumio Kotani, que era o representante da Kodokan. Ele vem aqui no Brasil, faz essa apresentação, tem o vídeo. Acho que o Elton até já botou, eu já botei um pedaço lá no Instagram lá do Budocast também, se alguém quiser ver. O Hélio Gracie tá lá, eu consegui achar o Hélio, acho que o Elton até deve ter botado esses dias aí, o Hélio lá sentado, porque ele participou da apresentação, ele treinou lá com o Kotani e tudo. Que é inclusive a história do registro de faixa preta do Hélio Gracie, que eu contei a primeira vez pro Pedro quando eu conheci ele, muito tempo atrás. Quem deu a preta pro... Ele foi registrado segundo o Dan de Judô, por essa federação. Isso é uma coisa que... Ele foi o primeiro brasileiro? Então, cara, tem, assim, possivelmente. Tem um outro cara que chamava René Awed, que era brasileiro também, apesar do nome. Ele foi um dos pioneiros do judô do Esporte Clube Pinheiros, que inclusive tem atletas aí que Sim. mandaram muito bem aí nos jogos. Muita gente acha que foi só o Fukaia, mas o departamento foi criado por esse cara. E ele tinha treinado com um japonês chamado Tomio Tomikawa. E ele diz em uma entrevista que é muito mais adiante, uma entrevista em espanhol, porque depois se mudou pra Venezuela, virou ator. Esse cara tem uma história muito interessante. Ninguém conhece a história dele, mas a história dele é muito interessante. Isso é uma coisa muito bacana, esse tipo de pesquisa, cara. Você se depara com os caras assim que ninguém sabe, nunca ouviu falar, e você vai estudar a história do cara, é um negócio assim, muito interessante. Então, nessa entrevista, ele já era ator na Venezuela, sei lá, ele fala desse dia que em 1939 vieram esse mestre japonês, que fala o nome, o Kotani e tal, e que ele recebeu a faixa preta das mãos do professor dele, que era o Tomio Tomikawa, que é esse cara que realmente foi um dos fundadores dessa federação que eu falei, e na frente desse mestre japonês. É possível que esse cara também tenha recebido. Agora, fonte primária dos jornais da colônia japonesa, eu só encontrei o Hélio Gracie, inclusive porque ele disputou a competição. Então, se ele disputou a competição, ele realmente se registrou, porque naquela época, para você disputar, você tinha que ser registrado. Ele não... às vezes a gente fala essas coisas assim... às vezes a internet é muito assim, né? A gente fala coisas, as pessoas querem o... Hélio Gracie ganhou a faixa preta da Kodokan. Não é bem isso. Ele foi registrado segundo o Dan, para poder participar desse torneio. Os mestres da Jukendo, eles se reuniram. O Hélio... Quer que eu conte essa história? Porque é mais fácil do que eu ficar... Conta. Em 1939 veio o Sumio Kotani aqui no Brasil. Missão oficial da Kodokan. Tá? Na verdade não foi só o Brasil, ele chegou pela Argentina, depois ele veio pro Brasil. Tem um vídeo, isso aí você consegue encontrar, porque
até no Instagram do Elton, meu lá do Budocast, tem esse vídeo. E qual era o lance, cara? Eles tinham que chegar aqui e falar o seguinte: olha, isso que vocês estão chamando de jiu-jitsu não é jiu-jitsu, aí é judô. Tá? Lembra que eu falei que o judô... Bom, não vou entrar muito em detalhe porque você vai ficar confuso, mas o judô, quando foi para outros países, ele teve que se moldar, se adaptar ao contexto ocidental, certo? Certo. Isso não foi só no Brasil. Isso foi nos Estados Unidos. Até agora o Keenan Cornelius falou assim: ah, não, tem um American Jiu-Jitsu que eu encontrei esse manual aqui e tal. Pô, não tem nada a ver isso aí. Tem nada a ver. Tem nada a ver. A única coisa que ele mostrou é que isso que a gente convencionou chamar de jiu-jitsu brasileiro, lá atrás existiu o embrião disso em muitos lugares. O único lugar que esse embrião deu resultado foi aqui com a gente, certo? É a única coisa que isso significa. Agora, essa ponte que ele está fazendo aí não tem o menor sentido. Então, lá um pouco antes dessa época que o Kotani veio para cá, o Jigoro Kano estava fazendo esse trabalho. Então ele ia nesses países e falava assim: olha, isso que vocês estão fazendo, isso aqui é judô, mas vocês fizeram umas alterações e tal, e lá no Japão a gente prefere que vocês pratiquem do jeito certinho, ó, tem esse kata e tal. E ele organizava, e as pessoas, é judô, então é judô, beleza, começava a adotar. Alguns não adotavam, continuavam com aquele nome de jiu-jitsu, outros falavam, bacana, e faziam. Porque geralmente o judô, como era no Japão, era praticado na colônia japonesa. Fora da colônia japonesa era isso que eu falei pra você. Adaptava para a população local, aquela parte de defesa pessoal, não sei o que, as regras, quando os japoneses chegavam, o próprio Maeda, né, chegou nos Estados Unidos, não existia competição de judô para ele lutar. Então os caras fizeram ali um arranjo de regras, né, que era mais próximo do que era conhecido no Ocidente. Aí o Jigoro Kano faleceu, ele nunca tinha vindo do Brasil, Kotani veio, Argentina, Brasil. E aí quando ele chega no Brasil, a ideia é essa. Ó, pessoal, tem uma matéria de jornal que tem uma foto do Hélio Gracie com um cara chamado Mário Botelho de Miranda, que é um cara que as pessoas tinham que... Ficou brigando pra galera resgatar a história desse cara, que foi o primeiro brasileiro que de fato a gente tem... É inegável que foi registrado na Kodokan. Porque ele, logo depois dessa visita do Kotani, ele foi com um grupo da USP, a Universidade de São Paulo mandou um pessoal lá de pesquisadores e tal pro Japão, e tem lá na revista da Kodokan, esse grupo da USP lá vendo... E esse cara, Mário Botelho de Miranda, ele resolveu ficar no Japão. Que maneiro. Isso na época da Segunda Guerra. Então imagina as histórias. Ele tem um livro chamado Um Brasileiro no Japão em Guerra, que é sensacional. Bicho. Eu tenho uma versão lá que toda caindo aos pedaços, né? Mas, pessoal, eu não vou nem falar pro pessoal comprar, que vai sumir do sebo se o pessoal gostar da ideia de comprar esse livro. Mas, enfim. Então, tem essa matéria, o Hélio Gracie e o Mário Botelho de Miranda, em cima tá escrito assim: a diferença entre judô e jiu-jitsu, é o título da matéria. Sensacional. E aí eles falam porque o que era? Isso aí era o que eles falavam no início da palestra, né? E claro, dentro de uma visão muito da Kodokan, que era um negócio. Olha, jiu-jitsu, eles tentavam explicar, pessoal, jiu-jitsu, entre aspas, não é porque não é isso que vocês estão fazendo. Jiu-jitsu é uma coisa do passado, japonês e tal, isso. O judô, que é que o pessoal chama de jiu-jitsu moderno, né? Cara, mas daí vem a confusão do que você acabou de falar. Sim. Né? Do que você tá falando? Daí vem a confusão, porque jiu-jitsu é uma coisa, eles explicando, muito antiga. Daí vem a confusão olha, o que a gente faz não é dessa origem. Entre aspas, começa aí. Exatamente. Entre aspas, começa aí. Mas ainda não tanto, porque você vê, o Hélio Gracie está lá na apresentação, ele acha a apresentação muito bacana, ele tece elogios maravilhosos ao Kotani, fala, nunca tinha visto uma coisa tão bacana. O Kotani luta contra um aluno da Academia Gracie, chama Carlos Pereira. Depois esse cara vai virar professor de judô. Muita gente que treina na Academia Gracie depois vira professor de judô, né? Lá na frente. E o Kotani fala, dizem os jornais, porque não tem o Kotani falando isso, mas dizem os jornais que ele falou que o Carlos Pereira era um cara, o melhor amador que eu enfrentei aqui e tal. Cara, o Hélio Gracie gostou, cara. Pelo menos ele diz nos jornais. Tanto gostou, nessa apresentação que tem até o vídeo, tem alguns japoneses da colônia japonesa de São Paulo que participaram também, que eles eram dessa federação. E aí o Hélio Gracie vai lá e conversa com eles. Cara, pô, queria fazer parte, como é que funciona? Pô, rola? Ele sabia que o Kotani depois ia para São Paulo, então logo depois dessa apresentação que tem o vídeo, tem até uma foto do Hélio Gracie treinando com o Kotani no jornal. E logo depois dessa apresentação vai ter um torneio em São Paulo, que o Kotani vai também participar e tal. E aí o Hélio Gracie vai lá e conversa com os japoneses dessa federação. Isso tudo tá no jornal, tá? Não sou... Só que por que foi tão difícil de encontrar? Porque isso tá
parte dessa história está no Jornal da Colônia Japonesa, que é onde tem a questão do segundo dan e tudo mais. Então ele traz essa vontade para esses professores que estão lá junto na apresentação e tal. Quando eles voltam para São Paulo e falam assim, ó, temos esse pedido e tal, como é que a gente vai fazer? Né? Querendo ou não, eles tinham supostamente treinado com o Maeda muito tempo atrás, o Maeda estava lá em Belém do Pará, como é que a gente vai fazer? Aí, só que o Hélio Gracie já tinha enfrentado alguns japoneses. Ele lutou contra o Masago Ishii. Inclusive, olhando nos jornais da colônia, os caras ficaram indignados com essa vitória do Hélio Gracie. Pediram pro Ono lutar mais uma vez com o Hélio por causa dessa luta. Aí já lutou contra esse cara, já lutou contra esse cara. Se ele vier participar do campeonato, ele não pode lutar no campeonato de... Não faz sentido isso aí. Então, eles botam no jornal qual é a força dele. Então, eles decidem, esse que tá no jornal, eles decidem que a força dele, pro registro, era de segundo dan. Então, ele é registrado segundo dan para lutar a competição. E aí, o que você vê depois disso? Tá? Aí, enfim, ele participa da competição e tal. O que você vê depois disso? O Hélio Gracie começando a, de fato, usar a faixa preta. Tem uma foto dele com uma faixa preta que tá escrito o nome dele em japonês. Tem uma desavença que ele tem com um cara que ele chega no jornal de sobretudo. Aí no meio ele vai lá, fala do cara, não sei o que, no meio da discussão ele abre o sobretudo, ele tá de kimono, uma faixa preta. Ele fala, porque só eu tenho essa faixa preta dada pelo japonês. Tem no jornal o Globo, tem uma matéria que ele fala, eles me deram porque eu venci essas lutas contra o japonês e tal, e tal, e tal. Mas naquela época, cara, jiu-jitsu e judô, pro senso comum das pessoas era a mesma coisa. Entendi. Até porque nenhum brasileiro sabia a parte de kata da Kodokan. Era só prática esportiva, tinha aquela parte de defesa pessoal e era isso. Só que aí, depois dessa visita do Kotani, e aí a gente tem também documentos que vão retratar isso, principalmente com o pessoal do exército, eles se dão conta. Tem um cara que fala isso. Depois da visita do mestre Kotani e tal, começaram as divergências sobre o que afinal é isso. Imagino. Isso tem, inclusive, de novo, isso tem na minha dissertação de mestrado. Você não quer ir não quer procurar o documento? Procura a sua dissertação. Vai lá na minha dissertação, né, tá no repositório lá da USP, vocês vão encontrar. E tá lá. Cara, os militares chegam lá, inclusive com a referência, tudo certinho, né? Então, assim, os caras vão lá e falam assim, cara, esse mestre aí chamado Sumiko Kotani, ele falou essas coisas e agora a gente se deu conta que, cara, será que a gente tava fazendo tudo errado, praticando errado? Caraca, bicho. Entendeu? E aí eles começam a reformular isso. Porque aí a interrogação que fica na cabeça deles é, primeiro, será que ainda é a mesma coisa? Eles perguntam isso. Não, é diferente. Mas qual é a diferença? Aí um vai falar assim, não, o jiu-jitsu que a gente tem aqui, ele tem a parte de golpes traumáticos, não sei o que. Aí o outro fala, mas no judô também tem. E começa uma briga aí é uma briga de narrativa mesmo. Sim. Que inicia. Sim. E aí você tem grupos diferentes. Tem o cara que vai... Na época, eu tô dizendo. O cara que vai dizer, cara, é tudo igual. E o outro vai dizer, é diferente. Para que cada um venda a sua vertente, cada um vai contar a sua história. Sim, mas nessa época era mais do que vender. Porque lembra que eu falei pra você da Confederação Brasileira de Pugilismo? Sim. Agora você tem que decidir... Você tem que decidir quem fica. Qual é a oficial. Caraca. Por quê? Quem que vai fazer as competições? A federação... Certo? E aí você vai ver em 51, na luta do Kimura, muita gente fica muito afeito à questão da luta em si. Mas o Hélio Gracie acha um baita de um problema com a Federação Metropolitana de Pugilismo na época. E aí depois isso vai respingar lá na frente. Quando começa a discussão dele com Augusto Cordeiro, que foi primeiro presidente da Confederação Brasileira de Judô, mas é um cara extremamente influente, falando de jiu-jitsu do Takeo Yano. Depois... começou a fazer parte da Budokan, do Ryu Zogawa, que talvez tenha sido o único professor que difundiu mesmo o jiu-jitsu clássico, esse japonês que a gente estava falando aqui no Brasil. Então a discussão ela passa a ser institucional. Sim. Tem a Confederação Brasileira de Pugilismo, em 1962, tem um cara que é eleito presidente da Federação Metropolitana de Pugilismo, que ele vem e fala o seguinte, ele fala com todas as letras, ele fala assim, jiu-jitsu não existe. E aí ele fala, a Confederação Brasileira de Pugilismo e o Conselho Nacional de Esportes tem que decidir. Se não existe, se o que a gente faz é judô, não tem por que existir essa prática chamada jiu-jitsu. Caraca, bicho. É por isso que eu falo que muita coisa... os Gracie resistiram. Cara, é mais profundo que isso. Quando os caras falaram assim, olha, vocês podem continuar praticando esse negócio de jiu-jitsu aí e tal, mas essas regras competitivas aqui,
Agora é a regra internacional, que era o quê? A Federação Internacional de Judô, Kodokan. Por isso a fundação da Federação de Jiu-Jitsu, para que eles pudessem regular Isso, suas no final dos próprias anos 60, competições. principalmente Isso. porque era o momento que finalmente a Confederação Brasileira de Judô ia passar a existir por lei. Quer dizer, por lei ela foi em 75, mas o processo estava ali. Na verdade, isso é uma coisa que eu acabei encontrando nessa minha pesquisa do mestrado. A gente fala que a Confederação Brasileira de Judô começou em 1969, e demorou alguns anos para ser oficializada e tal. A primeira vez que eles tentaram foi em 1964. Foi por disputas políticas internas que a coisa não andou em 64. Mas você vê que em 62, em 54 tem o primeiro campeonato brasileiro de judô promovido pela Confederação Brasileira de Pugilismo, que é a época que tem essa discussão do Judô, Jiu-Jitsu. principalmente a Academia Gracie e Augusto Cordeiro no Rio de Janeiro. Uhum. É porque em São Paulo não tinha discussão. Cara, então a discussão era realmente institucional, política e até uma questão legislativa, digamos assim. Em uma época era assim. Caramba. Uma época era assim. E aí quando teve o primeiro campeonato brasileiro de judô é o seguinte, essa é a regra agora. Aí o Hélio Gracie brigou, ele conseguiu que eles pudessem fazer competições internas com a regra antiga. Tem até as fotos lá dessa competição em 54. Muito maneiro. E aí eles foram muito inteligentes, cara, porque eles tinham muita entrada com o pessoal dos jornais, mas eles tinham perdido um pouco. Teve essa briga com a Federação Metropolitana de Pugilismo, esse foi o primeiro problema. Depois eles começaram a brigar com os jornalistas, aí vai dando Brigar com o problema. jornalista. Aí desse campeonato que eles fizeram, cada troféu era o nome de um jornal. Ah, Troféu jornal tal. refazer as relações. Entendeu? Pra Sim. tentar, porque eles começaram a se ver meio encurralados ali na situação. Como eu falei pra você, 62, que é ali quando a gente tem a formação da Federação Guanabarina de Judô. É porque na época dois grupos tentaram fundar, e aí às vezes eu me confundo. 2 grupos tentaram fundar uma federação oficial de judô na época. Mas penso que nessa época, vamos dizer assim, das propostas de um cara que queria ser presidente da Federação Metropolitana de Pugilismo, ele fala assim, não, a gente vai institucionalizar o judô. Certo? Sim. Então, cara, era uma luta assim, difícil pro jiu-jitsu, até finalmente os caras conseguirem falar assim, bom, tem aqui, e aí a gente volta para a fundação da Federação Guanabarina de Jiu-Jitsu, Federação de Jiu-Jitsu do Rio de Janeiro. Quando eles foram fundar, o Conselho Nacional de Esportes falou assim, deixa a gente ver com o pessoal do judô se faz sentido esse troço aí. Caraca, bicho. Entendeu? Então, A influência do judô era forte, hein, cara? passou a ser forte por quê? O que a lei dizia? As federações no Brasil, as confederações do Brasil, elas tinham que seguir o modelo internacional. Isso era a lei que dizia. Entendeu? Em 41, no governo de Getúlio Vargas, essas regras elas eram muito centralizadoras. Era difícil você fazer alguma coisa fora disso aí. Sem o aval. Então tem os próprios japoneses sofreram com isso, porque a lei dizia que os japoneses, estrangeiros não podiam ser presidente de federação, administrar a federação. Então pensa, os japoneses tinham montado uma federação inteira, de 33 a 41. Aí acabaram com a federação. Aí agora vão organizar o judô. Os caras não podem ser nada, cara. Caraca. No máximo um diretor técnico, no máximo. Entendeu? E para ser diretor técnico tinham que pedir permissão para o Conselho Nacional de Esportes. Era a lei. Então fica muito difícil Cara, as mulheres não podiam, por lei, treinar judô, jiu-jitsu. Que loucura. Jiu-jitsu esportivo, judô. Não podia ter competição de judô para mulheres. Isso ficou até os anos 70 para lá. O Brasil foi um dos últimos a conseguir formar uma equipe feminina e, cara, com dificuldade, cara. Assim, historicamente falando, na progressão das coisas, pô, demorou demais, porque tinha uma lei que dizia que não podia. Caramba. E, de certa maneira, o jiu-jitsu sofreu um pouco com isso também, para poder conseguir se estabelecer. Você vê que interessante. Uma das coisas mais antigas que eu escrevi, assim, em termos acadêmicos, vamos colocar assim, é a minha monografia do bacharelado em Educação Física. Que o nome é Do Judô ao Gracie Jiu-Jitsu. Então tem muito a ver com a discussão que a gente está tendo aqui. Que maneiro, cara. Claro que na época eu não tinha a mesma quantidade de informação que eu tenho hoje, né? Sim. Senão eu teria feito um trabalho provavelmente muito diferente. Mas tem muita coisa interessante ali. E muita gente... Cara, assim, a minha principal vontade com esse trabalho não era nem contestar a questão do jiu-jitsu japonês ou não. É que quando eu entrei no jiu-jitsu, todo mundo falava que o jiu-jitsu tinha vindo da Índia. O jiu-jitsu veio da Índia, o jiu-jitsu veio da Índia, o jiu-jitsu veio da Índia. Isso é uma coisa natural quando você olha o primeiro manual lá da Federação de Jiu-Jitsu, que lá tem um trecho histórico. Se você for olhar o contexto da época, cara, é muito importante para o Jiu-Jitsu naquela época se desconectar do judô.
Porque pensa bem, se já tem uma federação de judô, já tem uma confederação de judô, Que diz que é aí a mesma você vai lá coisa. pro cara e fala assim, ó, eu quero fundar aqui uma federação de jiu-jitsu. O cara fala, pô, mas a gente já tem. Por isso que eles foram perguntar ao pessoal do judô. Sim. Mas aí você fala, não, mas calma aí. O meu é diferente. Isso aqui não é... Isso aqui é mais antigo que o judô, isso aqui é jiu-jitsu, veio da Índia. Cara, assim, independentemente se fizeram de propósito ou não, é uma narrativa que com o tempo ela acaba funcionando. Se você for olhar pelos documentos, assim, fontes de jornais, essa mesma história da Índia usaram pro judô também, usaram pro karatê, pra tudo, assim. É muito fácil, né, você fazer essa construção. Aqui no Brasil, você diz, fizeram a mesma coisa com as outras lutas. Sim, você tinha em jornais, o judô, de onde é que veio o judô? Na Índia, o monge... Monge tibetano. E tal. Tibetano aí, enfim. China, Também Índia, tinha por monte, ali. Sim. também tem essa versão da China, do monge tibetano e Isso. tal. Mas como eu falei pra você, isso tudo meio que cai por terra quando você passa a entender que jiu-jitsu tem centenas de escolas de jiu-jitsu. Uma foi criada por um cara num lugar do Japão, o outro foi criado por outro cara em outro lugar do Japão, o outro foi criado por outro cara em outro lugar do Japão. Caraca, Uma é bicho. com armadura, o outro é pro policial, o outro é pra outra coisa e por aí vai. E aí você, pô, mas peraí. Da onde vem, afinal? Que é um pouco aquela história do ponto zero que você tava Do falando. Marco Zero, exatamente. Né? Inclusive é interessante, cara, se você quiser ler só a parte de metodologia lá do meu trabalho do mestrado, eu tô falando muito dele aqui, não é Quero, nem cara. propaganda, mas enfim. Não, porque pode fazer propaganda. Que é de graça, Que então isso? não é propaganda. Mas assim, tem um momento que eu falo sobre ponto zero lá. Porque eu falo sobre uma coisa que chama processo de aculturação. Né? E aí eu tenho que explicar o quê? Por exemplo, quando eu falo que o judô, quando ele sai do Japão e vem pro Brasil, ele sofre pelo processo de aculturação. Sim. Que é o quê? Quando você tem um choque dessas duas culturas. Um sistema cultural como o judô, que ele vem do Japão com a sua carga cultural. Ele chega no Brasil e ele se modifica. Tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Tem tudo a ver. O fato Certo? de você modificar não dá a você a propriedade sobre aquele instrumento. Seja ele o judô, o jiu-jitsu. Independentemente, o processo de aculturação ele é justamente essa adaptação a uma outra cultura, certo? Então, mas você concorda comigo que ele não é o marco? Ele não é o marco zero daquilo? Sim, ele não é o marco zero. É isso. Mas o que eu ia falar sobre o ponto zero é outra coisa. Porque eu falo lá sobre o ponto zero que é o seguinte. Se a gente não fizer uma delimitação, isso a gente vai ad infinito lá Sim. para trás. Deixa eu ver. Então, por exemplo, o judô ele é uma prática japonesa. Você concorda? Concordo. Mas aí se eu falo pra você, mas Jigoro Kano não trouxe elementos do Ocidente? Trouxe. Trouxe. E agora? Continua sendo. Exatamente. O ponto zero ele não pode ser definido por isso, senão a gente vai continuar... Exato. Praticamente não existe uma cultura que não tenha em algum momento entrado em contato com outra. Concordo. Certo? Então, apesar do Jigoro Kano ter tido essas influências do Ocidente e tal, é uma prática formatada, criada no Japão por um Isso aí. cara do Japão e tal. Depois dessa criação, dessa fundação, então a gente estabelece que o judô ele tem uma fundação, ele tem um momento de criação e tal, ele tem um desenvolvimento. Depois desse desenvolvimento, ele vem para o Brasil e ele sofre um choque cultural. Os brasileiros falam, não, isso aí isso não serve, aquilo serve, a gente muda aqui. A reverência não, aqui a reverência não. Teve uma época que a Academia Gracie discutiu, falou que, Não haver referência? não tinha. Eles tiravam onda, cara. Isso aí é ridículo. Não só os Gracie, jornalistas no Brasil. Ficar fazendo reverência antes da luta, isso é coisa japonesa, isso é ridículo. Caramba, cara. Entende? A construção disso tudo ela é bem, bem complexa. Sim. E em cada momento tem suas particularidades. Eu posso te dar um exemplo disso que foi uma discussão? Desculpa te cortar. A questão do código de honra samurai. É o Bushido. O Bushido. Isso foi outra discussão. Sim. Porque ali o Elton fala que isso surgiu com base nas cruzadas, por exemplo. Eu discuto porque uma coisa é a publicação de um livro, Bushido, ter influências de quem o escreveu, que passou por Europa, Estados Unidos e por aí vai. Outra coisa é o código de ética que existe anterior ao livro escrito e que para mim é muito complicado entender que isso faz eu ignorar toda a cultura oriental, milenar. Ética, lealdade, etc. Eu sinto dificuldade em entender que veio a partir dessa influência. Porque isso não é exclusividade da Europa. Isso, Sim. em qualquer lugar que eu queira determinar um determinado código de conduta para um soldado,
eu preciso das mesmas coisas, se eu quiser efetividade dele. Na Mongólia, na China, no Japão, na Europa, no Brasil. Eu penso assim, faz algum sentido para você enquanto pesquisador? Cara, assim, ó, tem um trabalho de um pesquisador que chama Oleg Benesch. Muito estrangeiro, mas... Russo? Tem mais, eu não sei exatamente onde... Essa pesquisa ele fez no trabalho de doutorado dele. Não vou conseguir lembrar agora a universidade que ele publicou, mas enfim. Se procurar lá o nome dele, provavelmente vai achar, porque ele também lançou um livro depois, que é só sobre a história do Bushido. Tá bom. Então é completo. E o Bushido, ele entra no mesmo problema que a gente teve com o Jiu-Jitsu aqui. Sim. Em que época o próprio termo Bushido, usado da forma como a gente entende mais ou menos hoje, foi cunhado assim para esse fim muito recentemente. É que nem falar assim, por exemplo, o termo judô foi o Jigoro Kano que criou? Não foi ele que criou. Mas como uma coisa específica... Sim, foi ele. Foi ele. Então já existia antes, mas ele falou assim, não, isso aqui vai ser... Ele estabeleceu isso. O Bushido, ele tem um pouco essa característica também. Enquanto publicação. Enquanto porque se a gente entrar nessa história, a história vai ter que ir a história do Japão inteira. Mas enquanto publicação do Bushido. Entendeu? Então, mas é que tá. Bushido não era inicialmente um livro específico que todo guerreiro japonês aprendia. Isso não existe. Não era isso. Não, isso não existe. Existia o Japão, assim, é porque se eu falar vai ser tão geral aqui que vai, dependendo do momento histórico do Japão, a coisa vai ser completamente diferente. Mas imagina que tem muitos feudos diferentes com guerreiros japoneses que servem a lordes diferentes e tal. E cada um desses guerreiros, ele criava o material, esse material de código de conduta, ou enfim, o que era, de acordo com um local e uma finalidade. Então o cara, ele era de um lugar específico, ele... Um dos escritos mais antigos que a gente tem uso do termo Bushido, especificamente, é um tratado que junta estratégias militares de um general chamado Takeda Shingen, que ele era de uma província chamada Kai. E foi um cara muito, muito famoso na história do Japão. Inclusive, você sabe o personagem Ryu, do Street Fighter? Sim. Ele, na faixa preta dele, tem um conjunto de geograma que é Furin-Kazan. Isso aí ia no estandarte do Takeda Shingen. Tá? Que é vento, floresta, fogo e montanha. Montanha. Pra você ver a influência que tem até hoje esse cara, né? Sim. E aí, depois do tempo dele, pegaram os tratados militares dele, juntaram e tinha esse termo. Mas era um termo em meio de muita coisa, né? Então Bushido já foi a palavra Bushido já foi aquilo que a gente imagina. Bushido já foi usado com outras palavras e era muito específico. Você pensa, o Miyamoto Musashi tem lá o Gorin no Show, o livro dos 5 Anéis. Isso é um tratado sobre o que é um guerreiro e tal. Ele tinha até outros escritos, inclusive, mas era restrito àquele local onde ele vivia, aquele senhor que ele... O Miyamoto Musashi ele ficou mais como visitante, mas enfim, não vou entrar nesses detalhes, mas estava muito restrito àquele local. Outro cara de outro lugar, imagina o Japão antigo, outro cara de outro lugar, ele pode ter criado um outro tratado e existiam esses tratados diversos, né? Perfeito. O que acontece? Quando o Japão... Restauração Meiji, que a gente já falou aqui antes, é a formação de um país agora. Não é mais um império com feudos, com caras que são autônomos em várias regiões e tal. Esses caras que eram autônomos, agora a terra é do país, é do Estado. Eles têm que dar... O que antes era deles, agora é do Estado. E você tem que formar uma identidade nacional ali. Aí tem vários processos, tem vários caras que escreveram sobre... que foram identificando essa palavra, Bushido, e usar mais, menos e tal. Não vou nem entrar nesse aspecto aqui. Para essa questão da Europa, eu colocaria não a criação do Bushido, porque muitos desses pesquisadores japoneses eles usaram esse material que veio antes deles, o Hagakure, vários tratados, e aí isso tudo é uma história bem interessante, mas Sim. Tudo a gente teria que... a história do Japão quase inteira. Mas tem um determinado momento um cara lá no Japão que chamava... não vou lembrar o nome dele exatamente, mas era Ozaki, era alguma coisa Ozaki. Ele vai para a Europa e ele tá muito descontente assim, com a elite japonesa. Ele fala que tem muita corrupção, muita coisa agora, que as pessoas tinham esquecido as coisas como eram no passado. E no Japão, alguns desses caras, né, mais tradicionalistas também, eles começam a olhar para aquela figura do gentleman inglês
E ele fala, e esse cara começa a falar, ele vai pra Europa, ele conhece essa figura assim do gentleman, que ele já tinha, por causa de comerciantes, né, que eram os gentlemen, uns caras da elite inglesa. E ele fala, cara, o gentleman japonês tinha que ser como o gentleman inglês. E quando ele volta pro Japão, ele escreve um texto sobre isso, sobre o gentleman inglês, e fala, na Inglaterra tem essa figura e, pô, não basta você ter dinheiro para você ser chamado assim. Se a sua conduta não tiver de acordo, você perde. Aí ele falou, o mesmo termo está sendo usado na França, ele fala na época. E na França não tem nada disso, é só a grana que tá... Eu não consigo ver o mesmo comportamento. E aí eu olhando para essa construção, eles construíram lá através desses guerreiros antigos clássicos deles. E a gente tinha isso aqui no Japão. E a gente não vai usar? Perfeito. E aí ele começa a propor o quê? Nós temos que construir essa figura porque a nossa elite está se perdendo dentro de uma questão de dinheiro, de corrupção. Você me deu a frase. Entendeu? Você me deu a frase. Nós já tínhamos isso aqui na nossa cultura antiga do Japão. Não vamos utilizar? Perfeito. E aí ele pega e olha esses caras todos que já estavam fazendo essa pesquisa, mas não estavam recebendo tanta atenção. Alguns estavam recebendo atenção, boa parte desses escritos também foram usados para fomentar um certo nacionalismo ali e tal, ou antes uma certa lealdade maior ao imperador. Que é uma história muito complicada para a gente entrar. E depois isso começa a virar uma política de Estado de fato. Então quando a gente fala em artes marciais, tem uma instituição que chama Dai Nippon Butokukai, que é o que passou a congregar no final no século XIX ali, foi criada depois da Kodokan, vai congregar um monte de estilos de artes marciais no Japão para tentar, enfim, a história é muito longa. Mas eles começaram a fomentar também essa ideia de Bushido. Uma coisa que talvez seja interessante falar é que no Ocidente quem trouxe essa ideia muito foi o Inazo Nitobe, que ele lançou um livro chamado Bushido. O problema dessa versão, geralmente, é que o próprio Nitobe ele não é um especialista, não era um especialista na área. Entendeu? Ele foi um cara que ele era de Hokkaido, muito jovem ele foi convertido ao cristianismo, porque tinha um professor lá, um vice-diretor de um já colégio. Já tinha bebido da fonte ocidental. Depois ele foi para a universidade, pensa bem, ele foi para a Universidade Imperial de Tóquio, onde o Jigoro Kano estudou. Sim. Turma logo depois do Jigoro Kano, assim. E não se adaptou, se mudou para os Estados Unidos. Pronto, é isso. Entendeu? Perfeito. E aí quando você abre o manual dele, muito o que tem ali é quase que uma conversa entre o confucionismo e o cristianismo e tal, e ele tentando fazer... Porque teve ele percebeu que era uma coisa que as pessoas estavam interessadas na época. E entendeu? o Nitobe é muito recente pra gente agregar ele à questão dos samurais. Muito, muito recente. O maior problema que a gente vai ter quando a gente olha pro passado mais clássico do Japão é que existem vários códigos diferentes. Perfeito, ficou claro. Não há uma unidade. Ficou claro. Porque o imaginário das pessoas qual que é? Meu irmão, é romântico o cara pra caramba, bicho. Samurai, vamos chamar de samurai. Romântico pra caramba, quase um santo. O cara virou samurai e aí... Aqui, ó, estuda esse livro, meu rapaz. Chama-se Bushido. Todo mundo tem que ler. Não tem nada a ver, cara. Assim, nem temporalmente dá pra gente associar. Muitas dessas ideias, elas eram inicialmente passadas de maneira oral. Tinha um cara que ele tinha se tornado um cara lendário, teve uma atitude lendária. Teve uma situação de cerco lá, isso é uma situação que aconteceu especificamente. O cara saiu do cerco que tinham montado lá pra eles. Assim que ele sai, alguém fala pra ele, o senhor fulano lá, que era o cara que ele servia, ele morreu. Tá lá no meio do... O cara falou assim, não, então eu vou voltar lá e vou resgatar o corpo dele pra ele ter uma morte digna. E aí os caras que serviam esse cara falaram, então nós vamos junto. E eles voltaram, eles morreram todos. Mas assim, isso popularizava essas ideias de maneira como tradição. Sim. Dessas ideias, esse cara ele fez isso, esse outro cara ele fez essa outra coisa. E esses caras que eram lendários, eles serviam de exemplo para outras pessoas. Sim. Agora, todo mundo seguia isso aí? Claro que não. Alguns desses tratados, inclusive, surgem porque o cara fala, ninguém tá fazendo a coisa da maneira correta. Sim. Entendeu? Entendi. O cara lá no meio fala assim, cara, ninguém tá fazendo... Eu vou ter que escrever aqui sobre o assunto porque ninguém tá fazendo Vou ter que fazer os mandamentos dessa galera. Por que existe? Porque muita gente não fazia. Caraca. Entendeu? Sensacional. Então, o maior problema que a gente acabou tendo com o tempo é que quando surgiu o livro do Nitobe, muita gente entende o quê? Existe um livro lá, um compilado. Que vamos voltar naquele assunto chato. Ele vira o marco zero. Exato. Pra muita gente. De conhecimento. De conhecimento.
Mas assim, não serve como desculpa, mas não serve como desculpa porque a gente tá falando de uma época que não tinha internet. Eu concordo com você. Não tinha nada disso. Eu concordo com você. Só que você mostrar isso para as pessoas demanda um papo desse. Sim. Porque senão você me fala, não, é ali que surgiu, e eu fico quieto, acabou. Eu não me conformo, entendeu? E você me deu a melhor explicação possível. Acho que dá pra fazer um podcast só sobre o samurai, não dá não? Ah, pô, dá pra fazer vários, cara. Já vai se Porque preparando a história, aí que eu pô, vou só conseguir você uma pegar. agenda contigo. Só você pegar porque assim, samurai já começa o problema. Percebe esse problema que eu falei pra você do jiu-jitsu, bushido? Percebi. Você pega a Sim. palavra assim, o negócio. Mesma coisa com o samurai, cara. Imagino. Mesma coisa. O que é o samurai? Em cada que ponto, é isso? uma regra, Isso. em cada lugar, um direcionamento. E tem outro problema. Esse guerreiro que a gente convencionou chamando de samurai, o início da história dele tá muito ligado a quase um momento tipo de Guerra dos Tronos ali do Japão. Cara, entendeu? então, uma essa é a briga parte mais... pra tudo que é lado. Essa é a parte mais interessante. Parece Westeros e todo mundo brigando. E alguém vai e faz aquele personagem romântico, bonitão de... Meu irmão, devia ser decapitação, rasga no meio e mata criança, idosa, mulher. Esse personagem ele passa a existir no período de paz, que vem depois Sim, dessa briga toda. Sim. E a versão mais romântica disso aí, que esses caras usam de exemplo, ele vem até antes, vem desse período que eles acreditam que é a origem desse guerreiro e tal. Que é uma época que eu falei pra você, os caras estavam andando a cavalo e atirando flecha. Qual é a imagem? Não é essa. Não é essa, Não nem é essa. fudendo. A espada depois ela vai virar um símbolo muito importante por causa desses duelos que passam a Sim, existir. Também. sim. E também que vira como se fosse a pistola que o cara carrega pra todo lado. Até esteticamente ela é melhor pra contar a história. Entendeu? Todo lugar é igual. Cara, essa nossa conversa me leva a entender aquela teoria do Pedro, que eu sou muito enviesado a concordar em alguns pontos. Qual a teoria? A solução para um ser humano num ponto do mundo e um outro ser humano em outro ponto do mundo pode coincidir e muito. Porque o que a gente está conversando aqui, cara, é parecidíssimo com a história de todos os povos. E cada um num ponto diferente. Na verdade, é a interação do ser humano com o seu meio, né? A interação do ser humano com o As seu meio. nossas próprias limitações enquanto ser humano... São iguais? Sim. E até algumas características que a gente herda dentro da nossa própria constituição como ser humano. Exato. Agora, e aí existe... a luta não passa por isso? Porque eu te digo o seguinte, ó. Um chute frontal na Tailândia, que vão botar um nome de Muay Thai como uma... É um chute frontal na França, é um chute frontal no Brasil, é um chute frontal na China. Sim. É por isso que eu falei pra você que o melhor seria... Porque... Tudo bem, existe essa questão. Mas você concorda comigo que algumas coisas são produções culturais. Concordo, você demais. Aprende de outra pessoa, alguém vem e te ensina. Talvez, assim, a gente não tenha tempo para discutir em detalhe essa história, essa questão toda, que entra muito naquela coisa que eu falei para você de homologia e analogia. Então, existem estudos de homologia cultural. Existem... E essa ideia não é uma ideia nova. Isso aí, um pesquisador chamado Konrad Lorenz, que é, assim, de muito tempo atrás, que ele já trouxe essa ideia para o campo da cultura mesmo. Mostrando como alguns capacetes, por exemplo, medievais foram se transformando em chapéu e coisas assim, ou como algumas coisas, entendeu? São coisas da cultura que elas vão se transformando. Então, eu acho que essa que é a grande questão. As duas possibilidades, elas existem. Por isso que eu me foco muito na ideia do sistema. Porque quando você individualiza, que nem você fez agora, aí esse chute pode ser. Esse outro também fez um chute, o chute é parecido, beleza. Agora pensa o seguinte, quando você é um lutador... De fato, quando você vai fazer uma luta mesmo, vamos trazer para os dias de hoje. Você vai entrar num campeonato. Você tem um recurso técnico, por exemplo. Qual seria o melhor exemplo? Tá aí. A diferença, qual é a principal diferença na luta de chão do jiu-jitsu para o judô em termos estratégicos, você acredita? Tempo. Não, vamos tirar o tempo. Vamos pensar só em estratégia de luta. Fica difícil. Você falando de judô moderno? Tem uma diferença muito, muito grande, muito gritante. Algumas diferenças, tem várias, na verdade, mas algumas... Aguarda. Ah, não. Perdi. Olha só. O judô... A guarda no jiu-jitsu, pra gente, o que é? É um sistema de defesa e de ataque. De defesa e de ataque. Certo? Certo. Quando você entra pro judô, a guarda, ela é... Muita coisa hoje do judô foi trazida do jiu-jitsu em elemento de conceitual, tá? Acho que é bom falar isso para as pessoas não entenderem errado. Sim.
Vamos pensar na construção dos japoneses sobre essa parte de luta de chão. Não é que não exista a guarda. Os componentes de defesa e reversão, eles estão separados. Por quê? No jiu-jitsu, o que é uma guarda? Isso tem no manual da Federação Internacional de Jiu-Jitsu. A guarda, ela é você usar as pernas para evitar que o adversário chegue numa posição transversal e tal. Isso, numa luta de jiu-jitsu, te dá ponto. Na luta de judô, isso não perdeu. O que te dá o ponto na luta de judô? É a imobilização. Sim. Você ganha o ponto, certo? Na verdade, se eu der um crucifixo com as costas no chão no jiu-jitsu, eu tô quase finalizando. No judô, eu vou perder. Agora pensa o seguinte. Isso cria uma diferença em termos estratégicos. Muito. No caso do judô, uma reversão, ela é uma reversão de qualquer lugar que você esteja. No caso do jiu-jitsu, nem toda reversão ela é uma raspagem. Claro. Se eu te capotar nos 100 quilos, não valeu nada. No judô, aí agora vamos para uma questão de análise de técnico-tática mesmo das duas modalidades. Muda tudo. Muda tudo. Muda a forma como você luta. Aí agora vamos trazer para essa discussão que a gente estava falando. Então a guarda ela é um sistema de defesa e ataque, no caso do jiu-jitsu, e ela tem esse componente estratégico da passagem de guarda agora. Certo. A pessoa tentando passar minha guarda, eu estou me defendendo e a todo momento eu estou tentando raspar ele, porque se eu raspar ele eu ganho ponto. Correto? Correto. Então como é que a gente usa em termos até pedagógicos no jiu-jitsu? Você tem uma guarda, guarda de la riva, e você tem todo o sistema de ataque da guarda de la riva, todas aquelas variações. Então você concorda comigo que se a gente pegasse uma guarda de la riva, tem todo aquele sistema da de la riva, o que vai me dizer que, por exemplo, um cara que está lá no Japão, sei lá, que ele treinava Kosen judô e ele achou que de repente o judô hoje está muito em pé e ele precisava de um outro lugar para ele poder se desenvolver, ele começa a olhar para o jiu-jitsu e ele fala, eu vou usar a mesma coisa. Se você encontrar o mesmo sistema, não começa a te parecer que pode ter vindo dali? Começa a aparecer. Se for uma técnica só, não. Se o elemento pedagógico começar a ser esse, você começar a pensar, não, o cara tá querendo passar água, porque no judô não faz diferença. Concordo completamente. A única coisa que falta agora é você ver o cara lá no Japão chamando de de la riva. Nesse Entendeu? caso específico, sim. No caso das pesquisas que vocês fazem, onde você tem como documento uma foto de um cara aplicando aquilo num duelo, num canto do mundo, eu não consigo entender. Não, então, aí é por isso que eu falo pra você que é a questão dos parâmetros. Exatamente. O parâmetro é muito pobre, na minha opinião. Bom, aí eu não sei. Aí tem que ver o caso a caso. A questão é o seguinte, não deveria ser só uma foto. Só a foto. Exato. Então você coloca, como eu falei, aí a gente pode estabelecer parâmetros aqui diversos. Eu posso falar assim, eu quero que tenha um documento que seja mostrando que aquela pessoa aprendeu ou não. Um documento mostrando que aquilo estava naquele lugar, naquele momento, e assim por diante. Isso não é uma questão determinante, não. Isso é o meu ponto, enquanto indivíduo, de curiosidade, de dúvida, entendeu? Então, mas no final, isso que é a construção do conhecimento, o que é? Exato. Eu vou te mostrar os parâmetros que eu estou usando. Isso é construção de conhecimento. E aí você vai discordar dos parâmetros. É isso. Mas é por isso que eu falei para você que é um problema. Problema eu digo até em questão... Uma questão que a gente tem em aberto. É uma questão. Em aberto. Eu acho que esse tipo de pesquisa em lutas não me parece, até onde eu conheço, pode ser que eu esteja errado, mas não me parece até onde eu conheço uma coisa que existe de maneira bem estabelecida. Não é? Quando eu falo bem estabelecida é o seguinte, a gente tem uma coleção de pesquisas e artigos que vão montar alguns parâmetros que a gente possa discutir de uma maneira igual, em que você me fala e eu já conheço os parâmetros, você já conhece os parâmetros e a gente aponta os detalhes desses parâmetros. Certo. Então, por isso que eu falei para você, eu acho que é necessário a gente, com o tempo vai ser necessário a gente estabelecer isso, porque existem outras pesquisas, não é só... por exemplo, isso que você está falando, eu imagino que você está falando por causa da pesquisa do Elton, talvez. Não. Que foi o que eu falei para você, que eu vejo muito disso na pesquisa do Elton, da questão da homologia, de você descobrir que isso veio dali, que veio dali, que veio dali e tal. Não é nem... A pesquisa do Elton me dá parâmetro para discutir. Mas essa dúvida eu já tenho comigo há muito tempo. Por quê? Porque luta é inerente do ser humano. Ponto. E aí a gente entra na questão da sistematização, como você falou. Senão a gente vai voltar na época das cavernas. Sim. Né? Só que cada lugar, cada cultura, cada povo tem sua sistematização, tanto cultural quanto de luta, vamos dizer assim. Então, se eu pego uma foto de um tailandês fazendo, de um americano fazendo, de um espanhol fazendo, de um brasileiro fazendo,
Eu não consigo estabelecer. Cara, eu lembrei de uma coisa que eu acho interessante para esse debate. Fala. Que é o seguinte. Uma outra coisa que você pode olhar, sabe o que é? Quando você olha no conteúdo de luta competitiva. São Sim. as regras. Então, mas aí é a sistematização. Isso. Aparentemente, regras parecidas vão gerar coisas parecidas também. Metodização. Regras parecidas vão gerar coisas parecidas. Concordo. Tem um trabalho de uma... pessoal da Unicamp, eu não vou lembrar agora de cabeça. Eu acabei conhecendo esse trabalho alguns anos atrás num congresso que eu fui em Campinas. E eles estavam, que eles chamam de abordagem interacionista, uma abordagem de aprendizagem. Eles não chamam, né? Existe essa abordagem que chama interacionista, que o professor é mais um mediador, e eles estavam tentando fazer o seguinte, pegar crianças para tentar ensinar o judô sem ensinar a técnica. Perfeito. Então o que eles faziam? Eles mediavam através de instruções de como deveria ser aquele combate simulado, correto? Maravilhoso, cara. E aí quando eu conheci lá, já saiu, eu não lembro agora se é acho que não lembro se é de doutorado, enfim, eu vou ficar te devendo isso aí. Mas quando eu cheguei lá, eu olhei aquele pôster que eles estavam apresentando, eu falei, cara, que coisa interessante. Interessante cara. Demais. E aí eles botaram assim, as técnicas que foram surgindo, cara, só da interação. É isso. A partir do judô. Então tinha assim, Osotogari, tal e tal e tal. Sem ninguém ensinar a executar um Osotogari. Isso, cara. Eu não vou saber te dizer exatamente o método, mas sim, essa era a ideia. Pô, maravilhoso. Assim, pra entender 100% tem que olhar exatamente como foi feito e tal. E aí eu cheguei lá, olhei aquilo assim, aí eu falei, cara, vocês estão anotando qual que veio primeiro, qual que veio depois? Porque assim, você quase que consegue olhar, vamos supor que, cara, acho que a primeira foi o Osotogari. Você olha depois lá a tabela, o Osotogari é 200 e não sei quantos Osotogari, e depois vem um outro. Primeiro técnicas de perna e tal. Isso pode estar tanto relacionado... Aí a hipótese completa minha. Sim. Pode tanto estar relacionado a uma predisposição que a gente como ser humano poderia ter de começar por um caminho, ou pode ser da interação que eles propuseram para eles fazerem, certo? É isso. Só que aí você olha e você fala, caramba, aí você pega o Osotogari, aí você começa a ver que existem interações que são girando e tal, e aí depois vem um Taiotoshi e você fala, pô, será que não era porque eles estavam tentando Osotogari em um outro movimento, eles o bebê começaram no chiqueirinho. A fazer... Você tá ligado na história do bebê no chiqueirinho? Do bebê no chiqueirinho? Um bebê no chiqueirinho na Mongólia e um no Acre, eles vão sair da mesma forma. Hiperflexão de braço, perninha, e pum, caiu do outro lado. Isso, tem coisas que vão surgindo meio sem assim, ninguém ensinar. Então tem um componente que é nosso, claro, mas ele está relacionado a essa nossa interação com o meio. Qual é a dificuldade apresentada, qual é a regra apresentada. Às vezes a vestimenta, se você está de kimono, se não está de kimono, é por de aí. dogi, né? Enfim. Eu sou apaixonado por essa teoria, bicho, de verdade. É que não é uma teoria, é que no final das contas tudo é uma coisa sistêmica, mais do que uma única solução. Sim. O que eu quase estou propondo aqui como problema de pesquisa, se a gente for colocar assim, é estabelecer parâmetros, porque a gente não... Eu não conheço, não vou dizer que não existe, porque eu não tenho como saber tudo. Mas eu não conheço um parâmetro específico para você falar assim, olha, isso aqui veio por causa de um elemento cultural que já era ensinado e tal, e isso foi transferido daqui para lá, daqui para lá. Perfeito. Agora, é claro que, por exemplo, no caso do judô, o judô foi construído a partir do Tenjin Shinryu e do Kitoryu. Aí você pode... Como é que você sabe? Bom, o próprio Jigoro Kano fala. Agora, se ele não tivesse dito, é possível, existem elementos que a gente pode descobrir isso. Há um tempo atrás eu estava numa videochamada com um pesquisador que chama... Não era só eu, né? Um grupo de pessoas, num curso, que chama Shusaku Kiryu. Hoje ele cuida... Ele é da Kodokan, ele é doutor pela Universidade de Tsukuba. Se eu não me engano, ele cuida do museu hoje, porque o sensei que cuidava do museu faleceu. Então eu não sei exatamente quem que cuida hoje. E eu perguntei, a minha pergunta foi meio nesse sentido para ele. Eu falei para ele, a gente sabe que o Kitoryu, o judô começou como Kitoryu, Tenjin Shinryu e tal. Existem alguns katas que a gente sabe qual é a influência, então Koshiki no kata, no caso do judô, vem do Kitoryu, o Kime no kata vem a partir de técnicas do Tenjin Shinryu. Aí eu falei para ele, a minha pergunta para ele foi justamente essa. Mas como é que digamos que alguém pegue, olhe para as técnicas de judô, como é que sabe qual que veio de um ou qual que veio de outro? Como que você parte? De onde você parte para dizer que uma vem de um ou vem de outro? Essa é a pergunta. E aí ele falou, bom, daí a gente tem que ver os dois estilos.
Kitoryu, armadura e tal. Tem gente no Ryu sem armadura e tal. Questões apresentadas. Aí ele fala o seguinte: Tomoi Nage. Tem gente no Ryu. Você tem o azar, técnica de sacrifício. Você pega uma outra técnica. Aí você vai falar, no Kitoryu não tem, por causa da armadura. Da forma da armadura, da sua movimentação com a armadura e do peso da armadura e do próprio contexto, pensa bem. Você não quer... Você já não tem muita capacidade de jogar o cara e tal. E aí você ainda se joga com as costas no chão, é muito complicado. Mas existem outras, por exemplo, Yoko Akari, ou outras técnicas que você não usa as pernas para fazer o sacrifício. Kitoryu, por exemplo, ele foi mostrando isso. Muito bom. Então sim, e aí é um elemento cultural mesmo. Você não pode falar assim, isso foram... por um lado é da interação, né? Sim. O cara tá de armadura, ele tem a limitação da armadura, ele vai começar a fazer isso e tal e tal. Tem esse elemento, e isso vai ser passado para uma outra pessoa que vai continuar evoluindo. Lembra aquilo que eu falei? Começaram com o Sotogari, para onde é que isso vai? Então, da mesma forma, esses estilos antigos de jiu-jitsu, eles também se moldavam Fantástico. assim. Entendeu? Só que tem um elemento de tradição que ele nunca pode ser completamente ignorado. Se você pega um estilo, por exemplo, o Takeno Uchiryu, que é o mais antigo que sobreviveu até hoje, tem algumas técnicas que o nome da técnica é simplesmente só para encerrar, o nome da técnica é simplesmente que o cara que foi descendente do cara foi lá e o nome da técnica é justamente isso. Aquela vez que eu lutei com o cara. Entendi. Entendeu? Gustavão, deu nosso tempo aqui, irmão. Cara, mas essa conversa não acabou. Beleza. Se você achar que é válido, vamos marcar mais uma. Claro, claro. E depois a gente vai reunir, fazer uma mesa redonda com vários pesquisadores, inclusive aquele que você me disse em off aqui, que você considera o maior pesquisador do Brasil de artes marciais, caso ele aceite. Não sei se ele vai pra isso não, mas eu converso com ele pra ver se ele um dia não vem conversar com você. Gustavão, muitíssimo obrigado por essa resenha, meu irmão, muito rica e não acabou. Beleza. Valeu. Pessoal, mais um ConnectCast pra vocês. Tamo junto. Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of